Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e São Bernardo. Apresentação: Rafael Pio. 7 horas mais 5 minutinhos, muito boa noite para você sintonizado aqui nos 99.1 e também no youtube.com/CBN Campinas. Noite de Paulistão no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouco, hein? Em 24 minutos, às 19h30, a bola rola para Guarani São Bernardo. É o Bugre naquele jogo divisor de águas, querendo esquecer a questão do rebaixamento e pensar na classificação à próxima fase em um grupo, o tal do grupo B, que está muito embolado. Todo mundo tem chances dentro desse grupo, mas claro, para que o Guarani aumente as possibilidades de chegar à próxima fase, precisa vencer o São Bernardo daqui a pouquinho. E você vai acompanhar aqui na CBN Campinas com a narração de Carlos Cabela, os comentários de Carlão de Freitas, as reportagens de Antônio Lupe. E eu já te convido para participar com a gente através do nosso WhatsApp, o 19-991869070, 19-991869070, ou então lá no chat do YouTube, você deixa o seu recado por lá e a gente vai ter o maior prazer em recebê-lo. Mande áudio também, ouça a sua voz aqui no Sonzão da CBN Campinas, hoje a cargo de Naldo Araújo lá no estádio Brinco de Ouro e Elton Grimaldi aqui nos estúdios da CBN Campinas. Começou o Futebol Globo CBN. E eu já quero ir direto e reto pra cabine do estádio Brinco de Ouro da Princesa, porque lá está ele, Carlão de Freitas, para trazer as suas primeiras impressões, aquilo que ele imagina que vai acontecer no Brincão daqui a pouco. Gramado bonitão, arquibancadas molhadas, tudo mais ou menos já definido, né, Carlão? Boa noite. Boa noite, Pio. Boa noite, ouvinte CBN, em especial torcedor do Guarani. As arquibancadas, por enquanto, vazias, gramado bonito, porém encharcado, viu, Rafael Pio? Não temos as poças d'água, mas a gente pôde observar aqui os jogadores do Guarani, os jogadores do São Bernardo em processo de aquecimento, e a bola, em alguns momentos, ela parou. Mas isso pode atrapalhar as duas equipes, porque o Guarani vem pra cima, o Guarani precisa da vitória, o Guarani joga em casa, vai tomar a iniciativa, e o São Bernardo que vive um grande momento e tem um futebol muito leve também. Então isso pode prejudicar um pouquinho a partida, mas um jogo bom pro Guarani vencer e consolidar aí a sua recuperação. São 2 vitórias consecutivas sobre o Português e São Bento e hoje a possibilidade também de um bom resultado diante do forte São Bernardo. Aliás, né, Carlão de Freitas, forte São Bernardo nos últimos tempos, porque há um pensamento, uma forma de trabalho lá no Bernô, voltado muito para a questão clube-empresa, pressão de torcida, existe, mas não é tão grande assim. A gente, sei lá, sabe que lá em São Bernardo todo mundo torce pro Bernô, mas é corintiano que gosta do Bernô, santista que gosta do Bernô e por aí vai. Quer dizer, é um time que vem crescendo financeiramente falando e estruturalmente falando muito nos últimos anos, né, Carlão? Sem dúvida, Pio, sem dúvida. É uma equipe que está se consolidando entre as melhores do estado, né? Prova disso é o Campeonato Paulista que está realizando. Mostra também que tem força diante dos grandes, né? Demonstrou isso na vitória sobre o Corinthians, venceu com autoridade. E hoje vem a Campinas com a 3ª melhor campanha do Campeonato Paulista. Ou seja, não é qualquer equipe que o Guarani vai enfrentar logo mais no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Bugre não vai ter o Richard Rios, um desfalque sensível, considerável, lógico, né?
Mas, porém, tem aí Isaac, tem Giovanni Augusto, duas referências técnicas desse time do Guarani, e a gente aposta muito nesta dupla, que ela possa fazer o sucesso e dar a vitória aí ao Guarani. Hoje o Água Santa venceu o Bragantino, se distanciou um pouquinho, então por isso os 3 pontos são mais que fundamentais para o Guarani entrar definitivamente na briga pela classificação. E ele está impossível, é o papatudo da CBN Campinas. Que garganta que esse moço tem, esse moço lá de Americana, que faz todos os dias pela manhã o que seu Francisco fazia com o Zezé de Camargo e Luciano, de colocar uma gema de ovo ou ovo inteiro na garganta para poder manter as cordas vocais em dia para narrar um atrás do outro. Boa noite, Carlos Cabela. Boa noite, Pio. Boa noite a todos ligados aqui no futebol da CBN. Essa foi boa, essa eu gostei. Foi boa. Nada do que uma noite boa de sono já não resolve o problema, viu, Pio? A gente vai descansando, vai trabalhando, descansa e trabalha, e assim a gente vai, como gosta de dizer muito o Lupe, vai logrando êxito, meu caro Rafael Pio e amigos da CBN. Carlão disse muito bem, campo encharcado hoje, que vai ter de jogador perdendo a bola pra poça d'água, vai ser uma enormidade, viu? Muito encharcado o Brinco de Ouro aqui, mas promete uma boa partida e claro, vamos torcer para mais uma vitória do Bugrão, inteirar aí a 3ª seguida nesse Campeonato Paulista, Pio. Sem dúvida nenhuma, é aquele tipo de jogo que a inteligência também conta. E aí, só pra gente matar esse giro aí na cabine, Carlão, você pega um cara como um Giovanni Augusto, por exemplo, que tem o talento, faz diferença num gramado como esse? Atrapalha um pouco, atrapalha. Porém, a gente sabe da qualidade do Giovanni, a gente sabe o que ele pode render. Se estiver afim, se fisicamente estiver inteiro, é um cara que pode ser o diferencial do Guarani para conquistar a vitória. Daqui a pouquinho, já direto do gramado do Brinco de Ouro, Antônio Lupe chegando com os primeiros destaques, tanto do Guarani quanto do São Bernardo e, claro, a ficha técnica completa do jogo. Repetindo, trabalhos técnicos lá no Brinco de Naldo Araújo, aqui nos estúdios da CBN Campinas, Elton Grimaldi. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Trânsito. Prestação de serviço para você sintonizado aqui no Futebol Globo CBN. Mário Quintino chegando com informações sobre o trânsito nesta tarde e início de noite muito chuvosos aqui em Campinas. Marinho, boa noite. Exatamente, Pio. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo, inclusive, com informações da região do estádio Brinco de Ouro da Princesa. O nosso ouvinte encontra trânsito intenso na chegada pela Ayrton Senna da Silva, ali na Princesa do Oeste e também na Imperatriz Dona Teresa Cristina. Atenção em toda essa região aí do Brinco de Ouro. Eu falo também da Moraes Salles, que ainda tem trânsito intenso em direção da região central de Campinas, principalmente do Laurão até a rua Coronel Quirino. Rapidamente, outro ponto da cidade, John Boy Dunlop, ainda com lentidão em direção do Campo Grande, a partir do acesso pela rodovia Anhanguera. Pio. Obrigado, Mário Quintino, que volta já com informações das rodovias. Entre para o Bloquinho Embracon e realize seus sonhos. Com o consórcio Embracon, você pode ter sua casa nova sem juros e sem entrada. Consórcio Embracon é sempre o melhor lance. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Estradas. Há impactos também pelas rodovias, Mário Quintino? Tem sim, Pio. O nosso ouvinte que segue na rodovia Dom Pedro ainda diminui a velocidade na chegada para a rodovia Anhanguera, região lá do Nova Aparecida, e a pista está molhada. Por isso, atenção aí pela Dom Pedro,
Vale a gente destacar que ainda ali na região dos Amarais, a Ladino Selmi também tem lentidão para quem sai da Dom Pedro e vai em direção do Nova Aparecida ou então da cidade de Sumaré. Eu trago informações ainda da rodovia Zeferino Vaz, que aí por enquanto o nosso ouvinte encontra boas condições na chegada a Campinas e também em direção de Paulínia. Boa jornada aí para vocês, Pio, bom jogo para os nossos ouvintes. A gente volta a se falar amanhã. Obrigado, Mário Quintino. Até amanhã. Sabem da maior? A TIM, a maior rede móvel do Brasil, já é líder no 5G. É a rede TIM surpreendendo cada vez mais gente. Surpreenda-se também com a TIM. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Os resultados do futebol, o vai e vem das contratações dos clubes, as convocações da seleção brasileira, os destaques das modalidades olímpicas. Momento do Esporte. De segunda a sexta, Juca Kfouri analisa e opina sobre os principais destaques do noticiário esportivo dentro do Jornal da CBN. Disponível também no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Guarani e São Bernardo. Apresentação: Rafael Pio. Faltando 14 minutos para a bola rolar no estádio Brinco de Ouro, Guarani e São Bernardo vão correr atrás de 3 pontos nesta 9ª rodada de Campeonato Paulista, o Paulistão 2023, que começou ontem com o Botafogo vencendo o São Bento lá em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz, com gol de Edson Carioca, ex-Guarani, 1-0. Hoje nós já tivemos uma partida, como disse Carlão de Freitas agora há pouco. O Água Santa bateu o Bragantino. Resultado péssimo, né, pro Guarani. A equipe lá de Diadema vencendo por 1-0. Nós teremos ainda nesta quarta-feira, além de Guarani e São Bernardo, daqui a pouquinho, às 19h30, às 20h30 no estádio do Canindé, a Portuguesa recebendo a Ferroviária. É o jogo dos desesperados. Às 21h35 no Morumbi, com transmissão aqui na CBN Campinas, São Paulo e Internacional de Limeira. Amanhã, quinta-feira, às 18 horas, Mirassol e Ituano. Às 19h30, Santo André e Santos. E às 21h30, na Neoquímica Arena, o derby. Corinthians e Palmeiras, o clássico dentro do Campeonato Paulista, um dos clássicos mais esperados deste Paulistão. A classificação neste momento do grupo B, que é o grupo do Guarani, depois dessa vitória do Água Santa, São Paulo é líder, 14 pontos ganhos. Água Santa tem a mesma pontuação, mas nos critérios de desempate está na segunda colocação. O São Paulo ainda joga, né, na rodada daqui a pouquinho contra a Inter de Limeira, pode chegar a 17, aí abrir uma grande vantagem. O Guarani é o terceiro com 10, então precisa muito da vitória contra o Bernô daqui a pouco para encostar de novo no Água Santa, senão a diferença começa a ser muito grande. E o Mirassol é o quarto colocado, o Mirassol que também ainda joga na rodada com 9 pontos ganhos. É mais ou menos por aí, né, Carlão de Freitas? Se a gente levar em consideração a vitória do Água Santa, se o Guarani não consegue hoje os 3 pontos, aí uma diferença de 4, de 3 pontos num momento já como esse da competição, fica um pouco difícil buscar, né, Carlão? Fica difícil tirar, por isso o jogo de hoje é fundamental. Em termos de rebaixamento, Pio, podemos definir que o Guarani está tranquilo. Mais uma vitória, sendo pessimista, 2 empates aí com 12 pontos, 13 pontos, já não cai mais. Agora, vamos pensar lá na frente, né? Vamos pensar da parte de cima da tabela. E o Guarani precisa vencer. Em vencendo hoje, o Guarani vai a 13 pontos e fica ali, ponto a ponto com o Água Santa. São Paulo tem tudo aí para se classificar, embora tenha 14 pontos, mas joga hoje com a Inter de Limeira, deve ficar com uma das vagas. Eu vejo o Guarani brigando com o Água Santa, o Mirassol também está na briga. Então, uma vaga para 3. Água Santa hoje liderando este bloco, né? O Guarani buscando a vitória para tentar não desgarrar. E o Mirassol
Então o Guarani segue vivo. Uma vitória hoje deixa o Guarani perto da classificação. Por que não? Vai secar o Água Santa aí e beliscar as vitórias, vai depender das próprias forças, talvez. Então a gente espera que o Guarani vença aí o São Bernardo para permanecer neste sonho de conquistar uma das vagas da próxima fase do Paulistão. Richard Rios, o tamanho da falta que ele faz, Carlão. Hoje um dos principais jogadores do meio campo do Bugre, né, Carlão? Se não for o principal, não estou falando tecnicamente, embora tecnicamente ele seja muito bom de bola. Tecnicamente eu coloco o Giovanni Augusto e o Isaac, mas o Richard Rios hoje ele é o pulmão do Guarani. É ele que dá o tom desse time do Guarani. Em Sorocaba foi decisivo, nas outras partidas do Campeonato Paulista tem jogado, tem se destacado. É um cara que briga muito, é um cara do futebol moderno, né? Aquele volante que chega, que tem uma boa batida. E o Guarani vai ganhar alguns frutos com o Richard Rios. Mas o assunto é a ausência dele. Vai fazer muita falta, porém, com o Giovanni Augusto e com o Isaac, eu acredito que o Guarani vai estar bem servido no meio-campo. E o Wenderson, né? O Wenderson pode aí suprir a ausência do Richard Rios. Não à altura, não no mesmo nível, mas é um bom jogador. Ele já colocou a capa de chuva, já protegeu o microfone, o caderninho já deve estar tudo molhado lá no gramado do Brincão, encharcado, como já disseram Carlão de Freitas e Carlos Cabelo. Antônio Lupe, traz aí as informações, tanto do Guarani quanto do Pantera, antes das escalações. Boa noite, Lupe. Tudo bem, Pio? Boa noite, um abraço a você, a todos que acompanham o Futebol Globo CBN. O Guarani vai em busca de mais uma vitória, jogando diante do seu torcedor Bugre, que nos últimos 2 jogos foram 2 vitórias. E se conseguir os 3 pontos, elimina qualquer risco de rebaixamento e passa a brigar, como o Carlão disse, apenas na classificação para as quartas de final. O Wenderson foi o escolhido para ser o substituto de Richard Rios. Já o São Bernardo, que não perde há 3 jogos, são 3 vitórias nas últimas rodadas, faz uma boa campanha ao Bernô, só que hoje o técnico Márcio Zanardi, que conhece bem aqui o Brinco de Ouro da Princesa, não poderá contar com 3 jogadores importantíssimos. O lateral direito Jefferson, que é aqui de Campinas, formado na base da Ponte, com o atacante Léo Jabá e também com o meia Vitinho, que estão vetados pelo departamento médico, Pio. Antônio Lupe, então, para toda a família de Enzo Riani, infelizmente, Léo Jabá vetado, Antônio Lupe. Léo Jabá vetado. Léo Jabá não veio a Campinas. Quem sabe na próxima, meu caro Enzo. A entrevista que você fez com o Léo Jabá, ela aguenta mais um ano na geladeira, Antônio Lupe? Aquele esquema que a gente comentou hoje na redação, só. Ah, então tá ótimo. Ah, só aquela oportunidade. Então a gente torce para que não ouçamos a entrevista e em um outro momento a gente conversa com o Léo Jabá. Se o Guarani tá pronto, se o Bernô tá pronto, ele também está pronto. E Antônio Lupe vai trazer nos 99.1 da CBN Campinas, também no nosso canal no YouTube, a ficha técnica completa do jogo. Futebol, vamos CBN.
arbitragem do jogo. O responsável pelo apito será Guilherme Nunes de Santana. Guilherme Nunes de Santana vai colocar ordem na partida entre Guarani e São Bernardo. O assistente 1 é Daniel Paulo Zioli, já o assistente de número 2 é o Gustavo Rodrigues de Oliveira. No VAR, no árbitro de vídeo, José Cláudio Rocha Filho, que é filho do seu José Cláudio Rocha. Guarani e São Bernardo. O comentário do jogo. Depois dessa constatação e suposição de Antônio Lupe, que eu vou falar pra você, Carlão, eu não conseguiria fazer essa relação. Felizmente temos alguém muito inteligente na nossa equipe que consegue fazer essa suposição. Só falta a bola rolar, Carlão. Verdade, Pio, incrível, né? Que fase vive Antônio Lupe? É um subidão, uma constatação incrível a cada dia. Meu Deus do céu. Mas vamos lá, vamos pro jogo. Guarani São Bernardo, um jogo sem favoritos. São Bernardo vive uma grande fase, vem descansado porque não enfrentou o Ituano. Pega um Guarani motivado com 2 vitórias consecutivas e ali na boca para brigar efetivamente pela classificação. O Bernô jogou a última vez contra o Corinthians, venceu por 2-0, venceu com autoridade, mas naquele dia o destaque foi o Vitinho. Vitinho não joga hoje, é uma ausência considerável. Por outro lado, o Guarani não vai ter o Richard Rios, que vem se tornando uma das referências dessa equipe. Indícios de uma grande partida. Gramado um pouco encharcado, mas a gente espera que no decorrer do jogo o gramado possa dar uma melhorada e favorecer as duas equipes. Não vejo o São Bernardo jogando atrás da linha da bola. O Guarani vai tomar a iniciativa, mas o Bernô também vem pra cima. O Guarani precisa tomar cuidado com o João Carlos, que é o atacante, que é o matador. Tem aí o Christian Barleta, que outro bom jogador. Ou seja, um duelo importante, um duelo que para o Guarani pode significar não a entrada no G2, porém a classificação pode ser conquistada, porque 3 vitórias consecutivas vai ficar a 1 ponto do Água Santa e o Guarani praticamente vai depender das próprias forças, porque vai secar e muito o time de Diadema, meu caro Rafael Pio. Ô, Carlão, coisas do futebol, né? O dono do brinco é o dono dos homens, hein, Carlão? Verdade, que coisa, hein? Coisas do futebol. Um duelo de irmãos. Pero no mucho, né, Pio? É, o pai vai torcer pro Colado hoje, será, hein, Carlão? Não sei, viu, Pio? Eu tô achando que ele vai torcer pros visitantes. É, eu também tô achando. Pra quem não tá entendendo nada, gente, o Brinco de Ouro da Princesa foi arrematado em leilão pelo Roberto Graziani, que é o dono da empresa patrocinadora master do São Bernardo, mas não só isso, né? O cara que investe lá na equipe de São Bernardo do Campo. Pro Amarildo Breni, que tá mandando aqui, boa noite, amigos, o Bugre tem que ganhar hoje de qualquer jeito, se perder já era o campeonato, ele está chegando para 90 minutos de muita emoção. Vai, cabelinha! Guarani e São Bernardo. Legal, Pio, amigos da CBN Campinas, um grande abraço, uma ótima noite para você que está ligado, para você que está conectado nas plataformas de transmissão aqui da CBN Campinas, para você que está em 99,1 FM, você pode participar através do nosso WhatsApp, o 99186907019 é o DDD, para você mandar aquele recado bem bacana, também pelo nosso YouTube, você que está no YouTube, manda seu recado aí pelo YouTube, no chat do YouTube, pode também interagir com a gente, é bem bacana receber a sua mensagem no WhatsApp, áudio, tá? Mande áudio, grave o seu áudio, mande para nós aqui e vai pro ar aqui no Sonzão da CBN Campinas. O São Bernardo de camisas amarelas, calções pretos e meias listradas em amarelo e preto, Guarani de camisas e meias verdes, calções brancos. O árbitro tá ali conversando ainda com muita gente ali, não decretou um minuto de silêncio ainda não, né, Lupe? Ainda não, mas o que acontece, Cabela? Faltam 10 segundos para 19h30, tem que esperar. Ah, tá, ok. Agora é um minuto, viu? Agora um minuto. Um minuto de silêncio sendo respeitado neste momento aqui no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai defender o gol do placar desse primeiro tempo aqui no Brinco.
Consequentemente, o Bernô vai defender o gol do portão de entrada principal aqui do Brinco de Ouro da Princesa. Bola tá no centro do gramado, pontapé inicial ali com o João Carlos, centroavante da equipe do Bernô. Tá tudo pronto, a bola vai rolar, você vai acompanhar tudo aqui no futebol da CBN Campinas. E o árbitro continua ali, ele bota a mão no braço, parece que não tá funcionando o comunicador dele ali com os auxiliares. Ele bota a mão no braço direito, o braço esquerdo ali, olha de um lado, olha de outro, acerta o cebolão. Já tivemos 1 minuto e meio de silêncio nesse momento aqui já. Apita o árbitro! Bola rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani e São Bernardo. Futebol, vamos CBN. E já vem São Bernardo pro campo de ataque, João Carlos de fora da área, bate, pega a mão na bola, joga pra longe do gol, a torcida já dá uma vaia ali do camisa 9. Cabela! O que é isso aí, hein, Lupe? É, o pessoal tá aqui, a bateria já começou, o pessoal aqui, ó, os guerreiros da tribo tá aqui, a Fúria também tá ali, torcida jovem, pessoal, todas as torcidas organizadas aqui no Brinco, mas foi o apito inicial do jogo e começou a chover aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Ah, faz tempo que não chove. Eu vou tomar chuva, vou pôr capa não. Toca a bola, a equipe do Bugre vem pro campo de ataque ali com o Giovanni Augusto, já faz abertura lá pela ponta direita, recebe lá do lado direito o Bruno José, ele ajeita a perna direita, vem cruzamento pra grande área, passa por todo mundo, desde de cabeça, pra fora do gol, ia passando por todo mundo, não pelo Gêmison, deu uma testada na bola, ela sai à esquerda do Alex Alves e vai pra fora em linha de fundo, só tiro de meta, Lupe da Chuva. O torcedor gostou, aplaudiu o cruzamento do Bruno José e o cabeceio do Gêmison, que antecipou a marcação do Matheus Salustiano e cabeceou para o chão. A bola se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta para o Alex Alves, goleiro do Bernô. Que não tem muita pressa para repor a bola em jogo, já estamos com 1 minuto e 20 de bola rolando, ele despeça a bola para o campo de ataque, ela vai caindo lá pela intermediária, quem vai subir de cabeça é João Carlos, sobe ali pelo meio João Carlos, sobe junto dele ali também o Henrique, o Lordelo, toca na bola o zagueiro do Guarani, bola volta com o Bugre, vem para o campo de ataque, responde a zaga do Bernô, mais uma vez de cabeça o Castan, bota no campo de ataque, vem brigando ali pelo meio Rafael Vaz, bota lá pela esquerda, o Bernô tenta chegar no campo de ataque, é a falta do Diogo Matheus para cima ali do jogador da equipe do Bernô, que chegava no lance lá pelo lado esquerdo, que era o Christian Barleta. Isso mesmo? Tô certo aqui, meu caro Lupe? Confere, logrou êxito, Christian Barleta, atacante da equipe do São Bernardo, ele que é o camisa número 11, sofreu a falta e vem bola na área do goleiro Tony. Lordelo não pode passar a bola pro Barleta, senão trava a língua do narrador, viu? Não dá certo. É falta que favorece o Bernô lá pela esquerda, todo mundo ali na meia-lua da grande área, vem bola pra lá pra dentro, tá preocupado o goleiro Tony, vai todo mundo lá pra meia-lua da grande área, autoriza a cobrança da falta, a equipe do Bugre, vem bola pra grande área, sobe a zaga do Guarani pra fazer o corte, ela vai sobrando pela intermediária, bola recuar, escorregou ali o Arthur Henrique, mas ele chega, conserta dando um bicão pra frente, se livrando da bola, botando pra fora em arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Os jogadores não... Apesar de terem feito, Carlão, o aquecimento no gramado, estão apanhando no gramado nesses primeiros minutos, hein? É, porque a hora do jogo é diferente, né? Você muda de direção, muda a velocidade, muda o ritmo, né? O aquecimento é diferente, é mais para uma adaptação, mas vai ser duro adaptar nesse gramado bem encharcado. Gramado bom, mas encharcado. É falta que favorece a equipe do Guarani, o Christian Barleta fica ali catimbando, o árbitro vai lá, já conta uma história ali no escutador de piada ali do camisa 11 e o Guarani está jogando no campo defensivo, trabalha na meia-lua da grande área, trabalha, sai de bola com o Lucão pisa na bola, levanta a cabeça, faz a abertura lá pela direita com o Diogo Matheus, ele domina a bola, marcação encosta para cima dele, despacha para o campo de ataque, Bruno José já faz de domínio, marcação vai para cima dele forte, lá do lado esquerdo, quem chega ali é o Alex Reinaldo, vai para cima dele, briga pela bola, sai jogando a equipe do Bernô na recuperação de bola, vem para o campo de ataque no meio do caminho, Matheus Barbosa faz o quarto, ela volta com o Bernô lá pela esquerda, despacha para o campo de ataque, lançamento forte, nas mãos do goleiro do Bugre que bota a ordem na casa, ali sem problema nenhum, com muita tranquilidade para sair jogando, mais uma vez como capitão Luciano Castan. Rola a bola ali pela intermediária, a equipe do Bugre. Lucão faz de domínio, todo fechado pelo meio ali, daqui a pouco até ouviu o Carlão, porque tá todo fechado, a 7 chaves o meio campo da equipe do Bernô. Trabalha Castan com ela, já dá um tapa na bola pela esquerda, Jamerson recebe, domina, toca na bola mais à frente, Giovanni Augusto, tem marcação para cima dele, ele devolve no campo defensivo, o Alex Reinaldo tava em cima do Giovanni Augusto, ele devolve no Castan, Castan bota
volta lá na meia-lua da grande área com o Lucão. Lucão chega, recebe, domina, devolve lá pela direita com o Diogo Matheus. Vai pra cima dele ali com tudo. Matheus Regis, ele despacha pro campo de ataque, tem desvio, bola pra fora, arremesso. É manual que favorece a equipe do Bugre. Comecinho de jogo, 4 minutos e 20 neste período do tempo, tá 0-0. O placar do jogo, o Guarani tá com dificuldades. Chegou, com 1 minuto chegou lá na grande área. Mas foi numa jogada rápida, no contragolpe, Carlão. No toque de bola, não tá conseguindo passar pelo meio campo do São Bernardo. Mas está muito claro aqui a parte tática do São Bernardo. A ideia de jogo do técnico Márcio Zanardi. A primeira linha com 5 jogadores. Os 2 alas, né? O Arthur Henrique, o Alex Reinaldo e os 3 zagueiros. O Helder, o Matheus e o Rafael Vaz. Então ele joga na primeira linha com 5, 3 no meio campo e 2 no ataque. Vem bem fechadinho o Bernardo. Rouba a bola, o Bugrão vem ali pelo meio, jogava com o Bruno José. A zaga faz o corte, ela volta ali pela intermediária com o Matheus Barbosa. Chega no segundo centro do gramado, já faz a abertura pelo lado esquerdo. Giovanni Augusto se livra ali da poça d'água, rola a bola com o Jamerson. Ajeita na perna canhota, a marcação encosta pra cima dele, devolve do Giovanni Augusto de cavadinha, enfiou pra embaixo da bola, joga com o Matheus Barbosa. Fez o passe errado, o zagueiro chega lá, o Helder, pra dar um bico na bola, tira o perigo da grande área. Sobra de bola com o João Carlos, já bota no campo de ataque lá pelo lado esquerdo com o Matheus Regis. Vem Verdão pro campo de ataque, vem carregando, não tapa nela, se apresenta lá do lado esquerdo do Arthur Henrique. Pintou cruzamento na área, escorregou, passou pelo atacante, sobra com o Castan, que não quer papo, joga pra fora da segurança, só arremesso manual, chegou forte o Verdão ali, Lupe. Na velocidade, pelo lado esquerdo, fez o cruzamento, o Lordelo tava por ali, a bola passou por todo mundo. Tem lateral para a equipe do Verdão, quem tá na bola é Alex Reinaldo. Vai se ajeitando ali o camisa número 2 para fazer o arremesso manual para a equipe do São Bernardo. E o árbitro vai chamar a atenção ali do camisa número 8, Rodrigo Souza, se enroscou ali com o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto não gosta, o árbitro chama ambos ali para um bate-papo, olho no olho ali com o Rodrigo Souza, chama também o Giovanni Augusto, vai catimbando ali o Helder, zagueiro do São Bernardo, agora é com o Giovanni Augusto, olho no olho ali do árbitro com o Giovanni Augusto, e continua catimbando ali o Helder. O zagueiro saiu aqui do sistema defensivo do São Bernardo para ir lá na área catimbar na conversa do árbitro com os atletas ali. Doideira, hein? Doideira. E gosta de uma resenha, hein? Pois é, rapaz. Senhor Guilherme Nunes de Santana. Fala muito, seu juiz. Arremesso manual cobrado pelo Verdão pela direita. Fica com ela, domina de Rodrigo Souza. Tem marcação pra cima dele. Na roubada de bola, sai jogando a equipe do Bugre de calcanhar. Toca mais atrás com o Giovanni Augusto. Ele tenta o lançamento, bate em cima do Rodrigo Souza. Bola tocada pelo meio. Briga pela bola, sobra de bola, batida. Gol! São Bernardo! Barleta! No Xiriguidum, no bate e rebate, no passe errado ali no meio da grande área. Sobrou com o Barleta, só ajeitou na perna canhota e bateu no canto direito do goleirão do Bugre. Estufa a rede a 6 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. 1 para o Verdão, nada para o Bugrão, hein, Lupe? Ô Cabela, teve a origem do lance, eu não sei quem foi o jogador, tentou dar um calcanhar aqui na saída de bola e aí gerou esse contra-ataque, né? A bola já estava no campo de ataque da equipe do São Bernardo e a bola sobrou pro Barleta, camisa número 11, acertaram um belo chute, sem chances pro goleiro Tony. Abre o placar a equipe do São Bernardo, tá no placar do Brinco. São Bernardo! 1. Guarani! Nada. O Carlão já falou aqui no escutador de piada aqui do narrador aqui, que foi o Isaac, né, Carlão? A jogada já estava concretizada, né? O Guarani já tinha conseguido tirar a bola daquela zona perigosa e o Isaac até deu um calcanhar bonito, mas dificultou, porque o São Bernardo estava ali com uma marcação muito firme, muito alta, aí teve o bololô ali do João Carlos, sobrou pro Barleta, que bateu bonito de canhota no canto do tom. 1-0, tá ganhando o Verdão, que vem pra cima mais uma vez do campo de ataque lá pela esquerda, chega Matheus, o Diogo Matheus por baixo pra fazer o corte, o árbitro pega o arremesso manual que favorece o Bugre lá no campo defensivo. Tem mensagem chegando aí, meu caro Rafael Pio. E tá bombando e muita gente chegando no YouTube da CBN Campinas, viu, Cabelinha? O Cris Salvione brincando aqui com o Carlão, que hoje seria melhor jogar com o pé de pato ao invés de chuteiras. O Marcelão de Jaguariúna mandando um abraço pra todos e a Marlene Pereira disse: Oi, Marlene. Oi. Recupera a bola, a equipe do Verdão vem pro campo de ataque, tenta o lançamento, Jamerson. Por baixo faz o corte pra cima do Alex Reinaldo, a bola vai pra fora, é manual pra equipe do Verdão. Diga, Lupe. A gente sabe que é Campeonato Paulista, mas hoje à tarde teve o Conselho Técnico da Série B do Campeonato Brasileiro. Atenção, torcedor do Bugre. A estreia do Guarani acontece aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa contra o Avaí. Jogo que está marcado para o dia 14 ou 15 de abril.
Olha o Bugre, vem pro ataque, chega por baixo para fazer o corte Salustiano. Na bico da bola, joga para fora do campo, arremesso manual pro Bugrão. O Isaac já vai se ajeitando ali para fazer a cobrança. Deixa pro Jamerson, cobrança de manual para a equipe do Guarani que tá perdendo por 1-0. Gol do Christian Barleta, 6 minutos deste primeiro tempo. Arremesso manual cobrado do Matheus Barbosa, bota ali pelo lado esquerdo com o Giovanni Augusto, rola com o Isaac, ajeita na perna direita, devolve o Matheus Barbosa pela intermediária, tenta o passe ali pelo meio, o passe deu certo, mas não conseguiu domínio. Não conseguiu domínio. O Anderson, sobra de bola com o Bernot, que despacha para o campo de ataque. Não tem ninguém por ali. Ninguém vai saindo todo lá debaixo da trave, lá da área, para sair jogando com os pés com o Castan. 9 minutos e 40, Carlão. O campo tá atrapalhando, no meu ponto de vista, mais o Guarani do que o São Bernardo. É porque o Guarani toma a iniciativa, né? E o São Bernardo, bem postado no sistema defensivo, já se adaptou ao gramado e se utiliza dos contragolpes, principalmente aqui pelo lado direito. Finta linda do Barleta pra cima do Jamerson, invadiu a área, saiu na cara do goleiro. Jamerson se recupera pra botar pra fora a bola, porque o Barleta ia bater pro gol ali na cara do Tony, viu, Lupe? E o Jamerson teve que se recuperar, tomou um drible espetacular do camisa número 11, o Christian Barleta, só que no limite, quase na linha de fundo, fez o carrinho, acabou desarmando, tem escanteio. A equipe do Guarani, quem vem pra bola é Alex Reinaldo. Aliás, já lento desse jeito pra cobrar escanteio, só 10 minutos, Lupe. Ah, mas tá 1-0 pra eles, né? 10h40, primeiro tempo, escanteio, primeiro do jogo. Vai pra cobrança, Alex Reinaldo, levantamento na área, a bola tá viva ali pelo meio, a batida. Gol! São Bernardo! Do São Bernardo! Matheus Regis! Cruzamento, teve desvio no primeiro pau, ela foi no peito do Matheus Regis. Ele dominou, enfiou pela cara da bola, ela subiu alta. Ela toca na rede, do lado alto da rede, estufando a 10 minutos e fazendo o segundo gol pro Bernardo. São Bernardo! 2 pro São Bernardo, Guarani. 0 pro Guarani, Lupe. Escanteio cobrado forte pelo Alex Reinaldo, um pequeno desvio no primeiro pau, a defesa do Guarani parou. E lá do outro lado, do lado esquerdo, o Matheus Regis bateu forte, explodiu a rede da equipe do Guarani e amplia o placar. Tá no placar do Brinco de Ouro da Princesa. São Bernardo! 2. Guarani! 0. Carlão de Freitas, 2-0. O Guarani enfrenta muitas dificuldades na marcação aqui pelo lado esquerdo. Se ofensivamente o Jamerson funciona muito bem, defensivamente vai tendo muitos problemas com o Christian e com o Alex Reinaldo. E a primeira linha do São Bernardo está muito bem postada. O Guarani não conseguiu finalizar uma vez, a não ser naquele cabeceio do Gênison. O Guarani precisa consertar esse sistema defensivo e se impor. Olha o Bugrão, vem com o Isaac na finta feita, carrega a bola na grande área, tentou o toque pra trás, não tem ninguém do Guarani. Chega pra fazer o quarto e sai jogando o Salustiano, ele faz o domínio, perde a bola, Giovanni Augusto na roubada, já toca na bola lá pelo lado direito, por ali com o Bruno José, domina, gira, busca alguém pro passe, chega, Diogo Matheus com ela, tenta a devolução, tem o corte por baixo feito pelo Arthur Henrique, a bola vai pra fora, é manual que favorece a equipe do Guarani, se mantém no campo de ataque, perde o jogo por 2-0, Giovanni Augusto, cruzamento na grande área, desvio de cabeça do Gênesis, já sobra pro Isaac, pra fora do gol! Subir a bandeira lá do auxiliar número 1, o senhor Daniel Paulo de Olho, dando impedimento do ataque ali no Isaac, quando levanta o torcedor aqui no Brinco, viu, Lupe? Teve um desvio do Gênison de cabeça e o Isaac estava um pouquinho à frente. Acabou finalizando o pessoal ali da Vitalícia, dos camarotes. Até gritaram gol porque a bola balançou a rede, só que do lado de fora. Só que o jogo estava parado, impedimento de Isaac, camisa número 29. E a chuva, Lupe? Parou. Ainda bem, que bom. Fico feliz por você. Também. 13 minutos deste primeiro tempo. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Conferindo 13 minutos passados, é o primeiro tempo do jogo. Brinco de Ouro, nona rodada, Série 1 do Campeonato Paulista. O placar CBN está assim, ó. Guarani! 0 para o Guarani. São Bernardo! 2 para o São Bernardo. Bill. Central da Bola. Bola rolando pela Série A2 do Campeonato Paulista lá em Bauru, 12 minutos do primeiro tempo, Noroeste São Caetano 0-0. Mais cedo, Monte Azul e Comercial ficaram no 1-1 e o Oeste venceu o Juventus por 2-1. Futebol Globo CBN! 13 minutos e 50, Isaac com a bola dominada ali pelo meio, tenta a finta, tocada por baixo, é falta. Rodrigo Souza comete falta em cima do Isaac, é falta que favorece o Bugre ali pela meia esquerda. Giovanni Augusto vai se apresentando ali, o Isaac pega a bola colocada ali, rapidinho, dá tempo, viu, Pio? Tem mensagem aí?
do Nicolas. Gosto assim, tá dizendo, hoje sempre Guarani, nós ainda vamos virar. 14 minutos, 14 passados, o primeiro tempo, tem falta pro Bugrão, o Jamerson tá ali pra cobrança da falta, o Giovanni Augusto conversa ali com ele, os dois cochicham ali, quem vai fazer a cobrança, o Giovanni Augusto tenta organizar alguma coisa ali no ataque do Guarani, jogadores do Verdô com o Guarani, todos ali na linha da meia-lua, grande área, todo mundo vai se ajeitando ali, 14 minutos, 11 e meio, o Guarani tá perdendo por 2-0, você que tá chegando agora, 14 minutos, tá 2-0 pro São Bernardo, é falta pro Guarani, Jamerson, levantamento na área, bola ajeitada pelo meio, no bate, rebate, sobrou, Giovanni Augusto, bateu, explodiu em cima do zagueiro que se jogou na frente da bola, tenta sair jogando a equipe do Verdô, a falta anotada do Jamerson, é falta que favorece o Verdô, o árbitro chama a atenção do Jamerson e vai pra resenha de novo, viu, Lupe? Vai pra resenha com a turma de amarelo correndo atrás dele, pedindo cartão amarelo pro Jamerson. São pelo menos 5 jogadores da equipe do São Bernardo reclamando desse carrinho em cima do jogador do Verdô, que é o camisa de número 4, é o Matheus Salustiano. Não, na verdade é o Barleta que acabou sofrendo a falta e aplica o cartão amarelo, o árbitro da partida pro Jamerson, camisa de número 15. Gosta de uma resenha e os jogadores do São Bernardo já perceberam isso. No momento da falta, Carlão, vai todo mundo pra cima fazer a pressão, porque ele correu pra cima do Jamerson sem procurar o cartão. Mas pela pressão, ele deu o cartão. Foi no grito, os jogadores do São Bernardo, eles estão empenhados, né? Eles perceberam, o Rodrigo Souza, que é um dos líderes, o capitão do time, né? Já foi pra cima do árbitro, o árbitro deu uma pipocada ali e mostrou o cartão pro Jamerson. 15 minutos e 40, primeiro tempo, 2-0, Verdô, vem pro ataque, lançamento feito ali à frente da grande área, sabe o João Carlos, não acha nada, a bola vai passando por todo mundo, o Tony chega, faz o domínio, faz a defesa, fica com ele, bota a ordem na casa do Bugre. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Olha a bola, a equipe do Guarani com o Castan, que já dá um tapa pro Jamerson, pelo lado esquerdo faz a tabelinha, recebe de volta ali com o Isaac, a bola volta pelo meio, marcação vai pra cima dele, é forte a marcação ali pra cima do Jamerson, que toca a bola pra fora, o árbitro tá dando a falta, o auxiliar deu a falta. O auxiliar levantou a bandeira e ficou com a bandeira ereta, meu caro Lupe, não apontou o arremesso manual. É um ruído na comunicação entre o assistente 2, que se chama Gustavo Rodrigues de Oliveira, e o árbitro Guilherme Nunes de Santana. Pegou o arremesso lateral que já cobrado pelo São Bernardo, que tá no ataque, Cabela. E a bola vai pra fora mais uma vez, o último toque ali do Jamerson, o outro manual pra equipe do Verdô, já cobrado. Bota lá na frente o Rodrigo Souza, recebe a bola, faz o domínio, tem marcação pra cima dele, faz uma graça ali, rola do lado, quem se apresenta é o Barleta, faz a finta, vai na linha de fundo, chega por baixo o Jamerson. Pra fazer o corte e bota pra fora, é outro manual que favorece o Verdô, essa é lá perto da bandeira do escanteio e vai lá, vai chegando ali o Alex Reinaldo, com toda a agilidade, rapidez de uma tartaruga, vai chegando ali pra fazer a... É manual, meu filho, manual. Eu vim daqui da cabine, meu filho. É manual, pô. Já faz a cobrança, joga a bola na grande área, recebe o Barleta, domina, coloca no gramado, ginga de um lado, Sassarica do outro, tem marcação pra cima dele, a poça d'água chega, ele faz finta nela, a poça d'água, joga a bola pra grande área, vem João Carlos pra fazer o corte, tenta a tabela, chega por baixo o Lordelo, e o árbitro tá dando ali o impedimento do ataque da equipe do Verdô, para o jogo ali, quando o Guarani poderia ter saído de repente do contra-gol, mas ele parou o jogo lá, viu, Lupe? Demorou uma eternidade para ver o instrumento levantado do assistente 2, o árbitro Guilherme Nunes de Santana. Impedimento do camisa número 9 do João Carlos. Quando fez o domínio, a jogada já estava paralisada. Olha, Lupe, Carlão, no começo, antes de começar a partida, eu relatei que ele estava com dificuldades ali para perceber no comunicador, tinha algum problema na comunicação com os auxiliares. E a segunda vez que o auxiliar mostra alguma coisa que demora para marcar. Será que tem esse pode ser. Troca a pilha, pô. Chama o Naldo aí. Chama o Naldo Bene aqui que ele conserta. Olha o Bugre. Vem Bugre com o Isaac ali pela esquerda, já faz o domínio, ajeita na perna direita, rola a bola lá da esquerda, direto para fora. Tá faltando comunicação desse time do Guarani também, Carlão. O lado esquerdo do Guarani com muitos problemas. O Jamerson encontra dificuldades para marcar o Barleta. O Matheus Barbosa, se não der aqui uma retaguarda, o Guarani vai correr risco sim pelo setor esquerdo de defesa. Precisa corrigir, precisa ajustar, porque o São Bernardo ataca só por este lado. 18 minutos e meio, você que está acompanhando o futebol da CBN Campinas aí, 19 é o DDD 991869070 é o nosso WhatsApp. Você, torcedor do Bugrão, manda mensagem que está achando o Guarani hoje. Tá perdendo por 2-0 com 18 minutos. Manda seu recado, manda sua mensagem. Você acha que tem que mudar alguma coisa? Manda aí, manda em áudio. Seja o técnico do Guarani aqui no som da CBN Campinas. Toca a bola, Bugrão no campo de ataque, Gênison recebe, domina, gira o corpo, faz a abertura lá pela direita, a bola vai para fora. Bola muito forte para fora, manual de graça ali para a equipe do Verdô, lá pela lateral esquerda, vai se ajeitando lá,
para fazer a cobrança o Arthur Henrique. Chega na bola para fazer a cobrança, 19 minutos deste primeiro tempo, tá 2-0. O Bernô tá na frente do Bugrão. Vamos, Bugrão! Arremesso, mandou cobrança, vem bola pro campo de ataque. Chega por baixo para fazer o quarto. Diogo Matheus não consegue. A sobra de bola com o Bernô. Bota a velocidade lá pela esquerda. Barleta chegava por ali, chegou antes dele o capitão para botar para fora Castan. Arremesso é manual pro São Bernardo, lá do lado esquerdo. Fica catimbando ali o Bruno José, fala que é um pouquinho mais atrás. Ele joga, mas vai lá na frente o Arthur Henrique. Ele já dá um passinho a mais ali, já passou até de onde saiu a bola, já joga lá na frente. Arremesso cobrado em Lordelo com ela, toca na bola lá pela lado esquerdo. Quem chega mais uma vez por ali é o Matheus Regis, chega por baixo. Diogo Matheus no bico da bola, joga para fora do campo. É outro manual para a equipe do Bernô. Faz a cobrança, recebe de volta o Arthur Henrique, já carrega, busca a linha de fundo, preparou o cruzamento rasteiro por baixo. Tem o corte. Bruno José chegava na cobertura, bota pra fora, escanteio. É mais um pra equipe do Bernô, viu, Lupe? Arthur Henrique, que ano passado defendeu o Atlético Goianiense na principal divisão do futebol brasileiro. Foi até um dos destaques da equipe e hoje está na equipe do São Bernardo. Tentou o cruzamento, não conseguiu, ganhou o escanteio. Alex Reinaldo sai da direita, vai lá para a esquerda para a cobrança do escanteio. Com toda aquela velocidade que só Alex Reinaldo tem. Na cobrança do escanteio, lá pela esquerda, de perto da direita, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio. O árbitro chama atenção, vai para a resenha, porque tem empurra ali no meio da área. Resenhou com todo mundo, o torcedor já não gosta, pega no pé do seu Guilherme. Escanteio, é lá pela esquerda, autoriza o árbitro. Correu para a bola, Alex Reinaldo, cruzamento na área. Corte feito, volta com ele. De novo, cruzamento na área. O Tony saiu, não achou nada. Sobra de bola pelo meio da área, gingou de um lado, de outro, trabalhou, fica com a bola dominada mais uma vez o Matheus Regis, tenta a finta, sobra de bola com o Vaz, ele faz a finta, marcação pra cima dele, perde a bola, recupera, o Giovanni Augusto faz o domínio, aqui na lateral esquerda, recua lá na grande área, com o Castan devolve no Giovanni Augusto, tenta sair jogando, despacha pro campo de ataque, busca o Gênison, é o Isaac que tava por ali, bola enfiada lá no campo de ataque, chega por baixo, é o Lordelo, recua lá com o goleiro Alex Alves pra começar de novo pro Bernô. O Guarani não consegue jogar, meu caro Carlão de Freitas. Não consegue jogar o Guarani. Não se adaptou ao gramado, não consegue trocar passes. Segura aí, porque quem sabe agora. Bruno José com ela lá pelo lado direito, ele faz o domínio. Ginga de um lado, de outro, carrega, toca com o Diogo Matheus, devolve na frente. Chega o zagueiro para fazer o corte. Não consegue, Carlão. Não consegue. Muitas dificuldades na saída de bola. Essa bola não passa pelo meio campo. Tá precisando ajustar, não só ajustar a marcação aqui no lado esquerdo de defesa, mas também o setor de criação. O Isaac e o Giovanni Augusto não estão se entendendo, não estão conversando. O Guarani sente a falta do Richard Rios, que é o termômetro físico desse time. Cabela. Oi, diga, Lupe. Por enquanto o nome do jogo é o Barleta e ele é teu conterrâneo. Nasceu em Limeira. É, meu conterrâneo não, eu sou de Americana. Ah, você é de Americana? De Limeira? Ah, então passaram sua ficha errado. Enfim, é perto, é tudo do lado ali. Ele é natural de Limeira. Tem 21 anos, formado na base do Joinville. Ano passado estava na Chapecoense, 30 jogos, 4 gols e 1 assistência. Pelo São Bernardo, esse é o 8º jogo dele e o 3º gol no Campeonato Paulista. 22 minutos e 20 desse primeiro tempo. Guarani tenta chegar no campo de ataque mais uma vez pela esquerda com o Isaac. Ele recebe, faz o domínio. Barleta encosta na cobertura, devolve mais atrás. Trabalha com o Enderson, rola a bola com o Matheus Barbosa. Fez a triangulação ali, recebe de volta o Enderson. Ele volta a bola com o Matheus Barbosa. Não tem ninguém para fazer o passe. A marcação é curta para cima dele. Faz a pressão, chega por baixo na roubada de bola, comete falta. O Henrique Lordelo cometeu falta ali, é falta que favorece o Guarani pelo lado esquerdo, Lupe. E demorou para apitar o árbitro a falta em cima do camisa número 32, o Matheus Barbosa. Tem um delay, né? Tem um delay. É porque ele não tá no retorno. Então, assim, aí fica complicado, né? E o aparelho dele tá com problema, o Naldo não desce pra resolver o BO lá do árbitro. Pois é. O apito também tá com problema, ele assoprou e não foi. Agora demorou um pouquinho, tá tudo bem com ele. Quem vem pra cobrança é o Jamerson. Camisa 15, lateral esquerdo do Bugre. 23 minutos é o primeiro tempo. É falta para a equipe do Bugrão. Vai, Bugrão! Jamerson na cobrança, levantamento lá na segunda trave. Sobe a zaga para fazer o corte. Sobrou com o Bruno José, bateu de longe para fora. Não passou tão perto assim, mas deu um tira-passo de fora da área, né, Lupe? E a bola veio forte, com muita velocidade, assustando o goleiro Alex Alves, que só ficou olhando e torcendo para a bola sair pela linha de fundo, e foi o que aconteceu. Tiro de meta para o goleiro da equipe do ABC Paulista. Exatamente. Para explicar para o ouvinte aqui, tem um botãozinho que chama OL, que quando a gente desliga esse botão não tem delay. Então, no caso do árbitro, Lupe, Carlão, o árbitro tá com a OL ligada. Aí é o Grimaldi, Elton Grimaldi, desliga a OL do árbitro aí, rapaz. Tá com muito delay o árbitro, demora para apitar. 1 ano e meio.
Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 24 minutos passados deste primeiro tempo. É a bola rolando na Série 1, nona rodada do Campeonato Paulista. É o Paulistão aqui no futebol da CBN. O placar CBN tá assim, ó. Guarani. 0 pro Guarani. São Bernardo. 2 para o Verdô, viu? Central da Bola. Estaduais pelo Brasil, no Paranaense, o Azures vai vencendo o Aruco por 1-0. No Catarinense, Camboriú e Criciúma vão empatando por 0-0. E lá no Grande Goianão, Goiás e Morrinhos, Vila Nova e Aparecidense, tudo 0-0. E o João Vitor tá dizendo aqui, abraços para Antônio Lupe, de Sertãozinho para o mundo. Futebol Globo CBN. Ele tá igual eu, errando a cidade do cabelo. É que Sertãozinho e Ribeirão é tudo a mesma coisa, pertinho. Mas é porque, sabe o que acontece? Na primeira transmissão, a gente foi levar o cabelo embora, eu jurava que era Limeira, velho. Aí depois que eu lembrei aqui que era Americana. Desculpa, viu, Cabelo? Desculpa. Não tem problema, não. Mas é tudo próximo, né? Tem a Americana, Aliás, a Limeira, é Santa próxima, Bárbara, A né? divisa é muito próxima. O Cabela mora entre Santa Bárbara, Limeira, Americana, Nova Odessa, não dá pra saber que lado Nova que é. Odessa é diferente. Ô, Pio, pelo amor de Deus. Ele paga 16 e... É um pra cada cidade, cara. Por isso que eu tenho que ganhar. Por isso que eu tô trabalhando com tantos jogos aqui, né? IPTU com Você tá bem, você tá bem. O importante é isso, você tá bem. Ô, Lupe, foi parada pra hidratação só pro atendimento do atleta do Verdô nesse momento? Não, foi uma parada para atendimento ao jogador da equipe do São Bernardo. Só que o que aconteceu? Foi uma espécie de parada técnica. O Mozart chamou todos os seus jogadores, conversou, orientou, e o técnico Márcio Zanardi fez o mesmo, enquanto tinha um atleta caído, mas já tá tudo bem com ele, apenas esperando a autorização para voltar para o gramado. Tem que conversar, Carlão, porque o Tico e Teco não estão se entendendo dentro do campo aí do lado do Guarani, não, viu? Guarani muito mal, ainda não se adaptou ao gramado, tecnicamente também a equipe errando muitos passes, o sistema de marcação muito complicado, o Matheus Barbosa não consegue dar uma retaguarda para o Jamerson, por isso o Barleta vai deitando e rolando, o próprio Alex Reinaldo. O sistema de marcação do São Bernardo muito bem encaixotado também, com a primeira linha de 5. Bernô manda no jogo, por isso vai vencendo por 2-0. 26 minutos e 20 deste primeiro tempo. Ranavala mais uma vez para o ataque Guarani. A zaga faz o quarto e briga o Berdô na sobra de bola pelo meio. O árbitro para de novo, né? Com delay, ele marca a falta. Demora, falta tá anotada. Ele vai chamar a atenção ali do Barleta agora. Falou que pro Barleta que acabou. Acabou, Lupe. Não tem mais essa. O pessoal do São Bernardo tá segurando o jogo, né? Vence por 2-0, só que agora o árbitro deu uma bronca no Barleta. Não quer mais que retarde o jogo. Só que com isso a torcida vai ficando irritada aqui na arquibancada do Brinco de Ouro. Vem Bugrão pro câmera ataque, sobe de cabeça lá do outro lado o Salustiano para fazer o quarto. Ela sobra pela intermediária com o Rodrigo Souza. Despacha pro câmera ataque lá pela ponta canhota com o Regis. O Matheus Regis tenta escapar da marcação, não consegue, recebe falta. O jogo tá parado, é falta. O Márcio Zanardi vai ali reclamar com o árbitro, o pedido de um cartãozinho amarelo pro jogador do Guarani. O árbitro vai lá resenhar com o Bruno José, viu, Lupe? Vai resolver no áudio, né? Na conversa com o Bruno José. Mas não foi uma falta para cartão amarelo, foi uma falta de jogo. Parou ali um contra-ataque, o árbitro conversou, o Márcio Zanardi pediu cartão amarelo e é falta para o São Bernardo. Olha lá, é ele, Alex Reinaldo na bola. Ele sai do lado de cá, foi do lado de lá para fazer a cobrança de perto da direita. Todo mundo na área, falta cobrada, levantamento na segunda trave, foi lá o goleiro Tony, pegou, soltou, sobra de bola, batida, vai entrando! Gol! São Bernardo! Do São Bernardo! Uma falha clamorosa do goleiro Tony, que subiu, não segurou, soltou a bola nos pés do atacante. Só empurrou pro fundo do gol. No bolo não vi nem quem marcou o gol, viu, Lupe? Rodrigo Souza jogou pro fundo do gol, estufando a rede a 27 minutos. Que falha do goleiro Tony! O Berdô faz 3-0 pra cima do Bugre, Lupe. Numa bola que aparentemente estava tudo ok, tudo tranquilo pro goleiro Tony, que saiu, foi lá no terceiro andar e fez a defesa. Só que aí ele soltou a bola. Tá caído no gramado, pediu a falta e a bola sobrou nos pés. Deixa eu só confirmar se é o 8 mesmo. Não, foi o 9, Cabela, perdão. Foi o 8 mesmo, Carlos. Lu. Não entendi, o perdão. 8 mesmo, Rodrigo. Foi o 8? Obrigado, é porque o João Carlos está comemorando aqui.
foi o Rodrigo Souza, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede. Que falha do goleiro Tony. Tá no placar do estádio Brinco de Ouro da Princesa. São Bernardo. 3. Guarani. 0. Tem atendimento, departamento médico do Guarani atendendo o goleiro Tony ali no meio da área. Cabelo. Ele tá caído o goleiro. Pois não, Pio? Aliás, é uma migué gigantesca, porque a TV mostrou aqui umas 3 ou 4 vezes o lance. Ninguém encostou no Tony. Quando ele sobe pra tentar defender, quando ele cai normalzinho. É a famosa migué pra tentar justificar o porquê ele soltou a bola. Pelo jeito que ele caiu, levanta o braço, fica chamando o departamento médico urgente ali, já levanta e tá tudo bem. Famoso Miguel, Carlão de Freitas, o torcedor do Guarani que tá ligando no sonzão da CBN agora, com 29 minutos. E eu falo assim, ó, 3-0 pro Bernô. O Guarani não entrou em campo. O Guarani não consegue acertar um passe, é muita ligação direta. Os principais jogadores não estão atuando num nível aceitável, como o Giovanni Augusto, como o Isaac. Defensivamente também o Guarani passa por problemas. O sistema, o lado esquerdo de defesa do Guarani com o Jamerson, o Matheus Barbosa, o próprio Isaac para dar o primeiro combate aqui no ataque não está funcionando. Por isso o Barleta está jogando muito, o Alex Reinaldo está jogando muito. O meio-campo compactado do São Bernardo toma conta do jogo. A primeira linha de defesa com 5 jogadores, o Guarani não consegue ultrapassar. E tecnicamente um time muito abaixo, desde a tradicional coisa, desde o goleiro ao ponto esquerda, né? Hoje não existe mais o ponto esquerda, mas o Isaac é o último na escalação. E o Tony, lamentável, né? Isso acontece com o goleiro, mas não é para acontecer, né? Uma bola ainda mais num momento como hoje, completamente defensável. Você viu o toque marcando, nós vamos girando o tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 30 minutos e 50 de bola rolando o primeiro tempo do jogo. Série 1 do Campeonato Paulista, nona rodada. Placar CBN está assim, ó. Guarani. 0 pro Guarani. São Bernardo. 3 para o São Bernardo, Pio. Central da Bola. Daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, tem Portuguesa e Ferroviária no Canindé. E lá no Morumbi tem São Paulo e Inter de Limeira com transmissão da CBN Campinas. Mais cedo, o Água Santa bateu o Bragantino por 1-0. Olha, o Bernô chega na grande área mais uma vez. João Carlos recebeu no peito, preparou, rolou mais atrás, preparou a batida, bateu, explodiu em cima da zaga. Chegou, bateu de fora, espalma o goleiro. Tá dando impedimento no ataque do Bernô, mas a conclusão do Rodrigo Souza ali, uma defesaça do Tony. Não tava valendo nada, mas quase a bola vai pra dentro do gol, viu, Lupe? E tava em posição irregular. O camisa número 9, o João Carlos, mas foi uma defesaça do Tony. Jogadores do São Bernardo pediram um toque de mão, mas o lance já estava parado. Bola a favor da equipe do... rapaz, começaram a xingar o Tony, hein? E não é só... Justamente depois de uma defesaça que ele fez, mas... Não é só o Tony não, viu? O Mozart. É o Mozart. É o Mozart? Isso. Eu entendi, Tony, perdão. É o Mozart. 32, primeiro tempo, 3-0, Bernô ganha. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Bola tocada pra fora, manual pra equipe do São Bernardo. Rafael Pio, tem mensagem aí, Pio? O Juarez ainda confiante, viu, Cabela? Tá dizendo que o Guarani vai empatar o jogo, mandando boa noite pra todos nós, pra você também, meu amigo. Já o Tiagão aqui, nosso Thiago Prado, tá dizendo que vai ser goleada, virar 5 e acabar 10. Que coisa, hein? Aí diz, um dia vocês vão entender o que chamo de administração amadora. Quem tá mandando aqui é o Adival Freitas. Ô Carlão, 33 minutos, lá vem Bernô de novo, vem mais uma vez o Bernô pro campo de ataque, lançamento feito lá pela esquerda, o Regis está na bola, tá também por ali, o Diogo Matheus faz o domínio, Diogo Matheus recua com o Tony ajeita na perna da canhota, o João Carlos vai pra cima dele, já abre pro lado esquerdo, a pressão total na saída de bola, a equipe do Guarani, o Castanho escorrega, a bola fica na fogueira, quem chega ali brigando pela bola, é o Rodrigo Souza, chega atrasado, comete a falta, é falta pra equipe do Guarani. Agora, Carlão, o Guarani não acerta um passe, mas a vontade que joga o São Bernardo
é fora do comum. O São Bernardo veio para uma decisão muito bem armado pelo técnico Márcio Zanardi, comanda as ações no meio-campo, defensivamente não sofre qualquer perigo, a não ser naquele cabeceio do Gênesis. Ofensivamente a coisa está fluindo, com o Barleta aqui do lado direito, João Carlos faz uma grande partida, lá do lado esquerdo o menino Matheus Regis, ou seja, além do Guarani estar muito abaixo, muito mal tecnicamente, o São Bernardo faz uma grande partida. Amarelo. Opa, pra quem? Camisa número 8, Rodrigo Souza. Rodrigo Souza recebeu o cartão amarelo, mas só depois de uma pressão dos jogadores do Guarani no árbitro, que só resolve na pressão. Frágil, né? Frágil. 34 minutos e 20 desse primeiro tempo. Vem bola pra área do cruzamento feito. Sobe a zaga do São Bernardo. A bola vai sobrando com Rafael Vaz lá pela esquerda. Briga por baixo pra chegando na bola. A equipe do Guarani. Era o Giovanni Augusto que chegava no carrinho lá pela direita. A bola foi pra fora, só tiro de meta. Pois não. Jogadores do banco já começaram o aquecimento aqui atrás do gol do Alex Alves, que defende o goleiro da equipe do São Bernardo. Provavelmente no intervalo vamos ter mudanças. Vai ter mudança, né, Carlão? Com certeza deve mexer, se bobear com 3 mudanças logo de cara pelo Mozart. Agora, se não mudar a atitude, também não resolve. Também não resolve. Se pudesse, o Mozart, com certeza, ele tiraria os 11 jogadores, porque ninguém tá jogando nada. Olha, vem mais uma vez o Berlô, vem com Barleta, invadiu, rolou, bola enfiada lá pela esquerda, chega por baixo. Para fazer o corte, o Castanho joga a bola para fora. Escanteio é para o São Bernardo. É lá pelo lado esquerdo. Olha a velocidade do Alex Reinaldo, Lupe. Devagarinho, como já dizia a música de Martinho da Vila. Pois é. Devagarinho vai o camisa número 2. Tá estranha a zaga do Guarani hoje também, né? Castan fez um corte ali meio esquisito. Sim. Mandou a bola pela linha de fundo. É escanteio para a equipe do São Bernardo. Tem jogo que é difícil a gente escolher o craque do jogo, né? Mas tem jogo que vai ser difícil escolher o pior em campo, porque olha... Pelo menos até agora a briga é boa com os 11 em campo. 35 e 40. Primeiro tempo 3-0. Berdo ganha, tem escanteio lá pela esquerda, o terceiro do jogo. O terceiro pro São Bernardo, pintou o cruzamento fechadinho. Sobe lá dentro de cabeça o Matheus Barbosa para fazer o quarto tiro perigo. Bola vai para fora, é manual que favorece o São Bernardo. Lá do lado esquerdo, vai se mantendo no campo de ataque. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Arthur Henrique faz de domínio, toca na bola, invade a grande área lá pelo lado esquerdo do Lordelo. Chega a marcação da zaga, faz o corte, responde mais uma vez a equipe do Berdo, sobra de bola, Lordelo briga por ela. Quem chega? Bruno José, cai no gramado, pede falta, o árbitro nota. É falta que favorece a equipe do Bugrão no campo defensivo. E a vontade do time do Berdo é tão grande que agora o Bruno José deixou a bola para cobrança da falta, o jogador foi para cima da bola. Parecia que estava marcando com vontade de comer a bola ali, o Carlão. E dá tudo certo, né? Além disso, dá tudo certo. O Matheus Regis vai trombando, vai ganhando jardas, né? Como gosta o Marco Guarizo. Olha, que noite. Uma noite complicada pro Guarani até aqui, né? Estamos com 36 minutos, mas uma noite inspiradíssima do São Bernardo. Tudo dá certo pros caras. 37 minutos, você torcedor do Guarani, tá acreditando que tá acontecendo aqui no Brinco? Manda sua mensagem aí, 991869070 é o nosso WhatsApp, 19 é o DDD, para você participar, ou então pelo YouTube, você que tá aqui no YouTube, ó, você participa também através do nosso chat, manda aí que está achando esse Bugrão em campo nesse primeiro tempo, tá 3-0 pro São Bernardo. O jogo tá parado ali pelo meio, tem uma falta anotada, favorecendo a equipe do Bugre, o Iward vai lá resenhar com o jogador do Guarani que tá caído, o João Carlos tá do lado ali, viu, Lupe? É, o João Carlos chegou forte ali no Lucão, camisa número 3, no corpo do zagueiro do Guarani. Falta já cobrada, vem o Bugre. Sobra de bola ali pelo meio com o Anderson. Ele abre pela direita com o Diogo Matheus. Ele corta no campo de ataque com o Bruno José. Tenta a tabela por baixo, tem marcação do Rodrigo Souza. Tenta sair jogando a equipe do Berdo. Recupera a bola. Bruno José vem pela intermediária. Vem com ela, carregando, preparou, bateu, explodiu no zagueiro. A bola volta lá pela direita com o Matheus Barbosa faz o domínio, ele tenta o toque do lado, chega a marcação para cima dele, o Berdo chega, olha só que finta do Arthur Henrique ali para cima do Giovanni Augusto, é isso, né, Lupe? É isso, Giovanni, né? Augusto. O Giovanni Augusto passou lotado ali, pareceu um trem desgovernado. 38 minutos passados deste primeiro tempo, 3-0, Berdo ganha, vem Jamerson com ela pelo lado esquerdo, faz a finta para cima do Barleta, protege, gira o corpo, toca do lado, recebe o Anderson, já faz o domínio, devolve com o Isaac, subidaço também do jogo, Isaac, também, olha que partida ruim de todo o Guarani, Castan com ela, faz o domínio, carrega para o campo de ataque, vem de perna canhota, para inverter o jogo, lá do outro lado pela direita, com o Bruno José, sobe de cabeça, o Arthur Henrique, nova sobra de bola com o Giovanni Augusto, devolve lá pela direita, Bruno José mais uma vez, domina, tem marcação do Arthur Henrique para cima dele,
ajeitou, tentou o passe, a bola bateu no peito, Rodrigo Souza sobra mais atrás ali com o Giovanni Augusto, toca curtinho com o Diego Matheus, renta a lateral do campo, gira o corpo, devolve com o Giovanni Augusto, bota a bola de volta lá pela direita com o Diego Matheus, tenta o toque na frente, lançamento é pro Matheus Barbosa, tem marcação pra cima dele, pra fazer a roubada, o Rafael Vaz, tá jogando, bota a bola pra fora em manual, que favorece o Guarani, mas se mantendo lá pela direita, tá 3-0 pro Verdô, 39 minutos deste primeiro tempo, arremesso mano cobrado, sobra de bola com o Bruno José, ajeita a bola, é o Giovanni Augusto, mais atrás com o Castan, no ciclo central do gramado e cavadinha, deu tapa da bola pro Jamerson, lado esquerdo faz o domínio, marcação do Barleta pra cima dele, rola a bola de volta, na contramão ali com o Castan, chega João Carlos na cobertura, ele bota na frente, fez o passe com o Isaac, devolve na ponta canhota, Jamerson, pra fazer o cruzamento, vem bola pra grande área, segundo pau, desde de cabeça, espalma o goleiro! Alex Alves, defesaça. O cabeceio do Bruno José que subiu, fez o cabeceio, uma testada para a direção do gol. O goleiro faz uma defesa incrível. Lupe. Belo cruzamento do Jamerson, bela cabeçada do Bruno José. A bola tinha endereço, pequenininho, o atacante do Bugre exigiu uma bela defesa do goleiro Alex Alves, que evitou o primeiro gol do Guarani na partida. Torcida canta para empurrar, para acordar esse time do Guarani em campo. Sobra de bola com o Lucão, rola a bola com o Giovanni Augusto, vem buscar o jogo, dá um tapa nela para o Diogo Matheus ali no círculo central do gramado. Tem o Bruno José aberto lá pela direita, quem se apresenta por ali também é o Giovanni Augusto, já faz o domínio, marcação em cima dele é do Matheus Regis, rola a bola pela meia, intermediária, Matheus Barbosa, vem botando a bola no campo de ataque, pintou o lançamento, zagueiro subiu para fazer o corte, Rafael Vaz de cabeça, tira o perigo, a bola sobra com o Matheus Regis lá pro lado esquerdo mais uma vez, toca na bola por último, o jogador do Verdô, bola para fora, manual pro Guarani, tem pressa o Guarani, 40 minutos deste primeiro tempo, sai jogando errado o Guarani, Jamerson conserta, fica com ela, toca do lado, trabalha mais uma vez, vem pelo lado esquerdo, escapa bem o Isaac da marcação, carrega pela meia, preferiu o break, brecou, devolveu, abriu mais uma vez pela esquerda, Jamerson, cruzamento na grande área, sobe a zaga, a sobra de bola batida para fora. Virou desespero, hein? Matheus Barbosa chegou batendo, virou desespero, pegou mal na bola, jogou pra longe. A torcida até aplaude, mas pegou muito mal, né, Lupe? E no jogo contra a Portuguesa, ele fez um golaço justamente nesse gol, onde o Alex Alves está trabalhando no primeiro tempo, só que dessa vez pegou mal, tentou de primeira, isolou a bola o Matheus Barbosa. Agora o árbitro chamou o camisa número 3, o Helder, para uma conversa mais dura com o zagueiro do São Bernardo, e tem um jogador caído, é o Rafael Vaz. O jogo tá parado aqui no Brinco. Tem mensagem, Rafael Pio, diz aí, Pio. Muitas mensagens, o Lázaro Silva diz o seguinte, ó, boa noite a todos, uma ótima transmissão para esse jogo tão ruim, ainda bem que aí com vocês só tem craques na transmissão, ô meu amigo, muito obrigado. Boa noite, amigos da CBN, está ficando repetitivo, mas esse treinador já deu, se ele está convicto do trabalho e o time toma 3 gols em 30 minutos, então tem algo errado. Boa sorte para vocês com o restante da transmissão, é o Wellington de Campinas. 41 minutos e 50 desse primeiro tempo. O Jamerson fica com a bola dominada pelo lado esquerdo. Tem marcação pra cima dele ali do Barleta. Ele ginga de um lado e outro. Era o Lordelo que tava por ali também. Agora é o Barleta que se apresenta. Bota no ataque. O Isaac domina na coxa. Coloca no gramado. Faz a tabelinha. A bola já chega do Jamerson. Lado esquerdo. Tenta imprimir velocidade. O Guarani tenta chegar no campo de ataque. Jamerson devolve mais atrás. Trabalhando com o Anderson. Rola pela meia com o Matheus Barbosa. Joga na fogueira. O Anderson toca na bola ali pelo meio. O Lucão tá livre de marcação. Já faz o passe lá pela direita com o Diogo Matheus. Rola a bola com o Giovanni Augusto, chega no lance, domina, ele levanta a cabeça, a marcação encosta para cima dele ali do Matheus Regis, toca mais atrás com o Diogo Barbosa, que entrega de graça para a equipe do Verdô. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 42,5, primeiro tempo de jogo, Série 1 do Campeonato Paulista, 9ª rodada, é o Paulistão para você aqui no futebol da CBN, o placar tá assim, ó. Guarani 0 pro Guarani. São Bernardo. Christian Barleta, Matheus Regis, Rodrigo Souza. Acredite, torcedor. 3-0 pro Verdô, Pio. Central da Bola. Bola rolando na Copa do Nordeste. Sergipe e Vitória vão empatando por 0-0. Daqui a pouco, às 21h30, tem ABC e Sampaio Correia, Náutico e Fluminense do Piauí. Superliga Masculina de Vôlei. O SESI vai, ou melhor, o Cruzeiro vai atropelando o SESI no primeiro set por 15-5. Vem Bugrão no ataque, Giovanni Augusto fez a finta, carregou linha e fundo, cruzamento na área, desvio de cabeça.
no Bugrão! Não se dignou do Genison! Jogadaça do Guarani pelo lado esquerdo. O Jamerson recebeu falta. O Isaac seguiu na vantagem. Encontrou o Giovanni Augusto na linha de fundo. Cruzamento na cabeça do Genison. Bota pro fundo do gol. Guarani. A 43 minutos desse primeiro tempo. Levanta o torcedor. O Guarani faz o primeiro. Diminui o placar aqui no Brinco de Ouro. 3 pro Bernô, 1 pro Guarani. Lupi. E que jogada pelo lado esquerdo entre Isaac e Giovanni Augusto. Giovanni Augusto deu um drible de corpo espetacular no marcador. Levantou a cabeça, fez o cruzamento. E o Genison, também de cabeça, mandou pro fundo da rede. Diminui o placar. Genison marca o primeiro gol dele na temporada. O primeiro do Guarani no jogo. Tá no placar do Brinco. Guarani 1. São Bernardo 3. O Guarani faz o primeiro gol, levanta o torcedor que canta, empurra o Bugrão pra cima do Bernô. Reta final de primeiro tempo, tem todo o segundo tempo pra você acompanhar aqui no futebol da CBN. Agora, Carlão, nos últimos, talvez 10 minutos, depois do terceiro gol, um pouquinho mais, quando passou o susto do terceiro gol, parece que o Guarani acordou em campo, Carlão. Ajustou a marcação aqui do lado esquerdo e ofensivamente o lado esquerdo começou a funcionar com o Isaac, com o Jamerson, essa triangulação envolvendo o Giovanni Augusto também. Então, quando teve um pouco de inteligência aqui por esse setor, o Guarani criou. E criou bem com o Giovanni Augusto, que colocou com açúcar pro Jamerson. Olha o Bernô no contragolpe. Matheus Regis lá pela esquerda, tenta a batida na bola. Bateu, voltou, fica com ela, domina. Escapa da marcação, gira o corpo. Rola mais atrás, João Carlos vem com ela. O Bernô vem pra cima mais uma vez. Bola rolada pela intermediária, batida de fora, desvio. Gol! São Bernardo. Lordelo. A batida de fora da área, o desvio na zaga. Engana o goleiro todo, a bola vai pro fundo do gol. O São Bernardo faz o quarto gol. A 45 minutos deste primeiro tempo. Lordelo. 4 pro São Bernardo, 1 pro Guarani, Lupe. Quando a torcida tentava apoiar, incentivando o Guarani depois do gol marcado pelo Genison, jogada rápida do ataque do São Bernardo, chute de longe do Lordelo, camisa número 10. A bola ainda acabou desviando no Matheus Barbosa e enganou o goleiro Tony, que só viu a bola morrer no fundo da rede do Guarani. Aumenta o placar a equipe do ABC Paulista. Tá no placar do Brinco. São Bernardo. São Bernardo tem 4. Guarani 1. Meu Carlão, 43, o Gênio se diminui, levanta o torcedor. Eu falei que parece que o Guarani acordou, mas já dá um apagão de novo, Carlão. O setor de meio campo, o Matheus Barbosa e o Anderson estão de brincadeira, né? Dá muito espaço pro São Bernardo chegar. Você pegar o Matheus Regis ali do lado esquerdo, ele pegou, perdeu a bola, recuperou, parou, olhou, pensou, deu pro camisa 10, que a bola desviou no meio do caminho e entrou. Quando ajusta o lado esquerdo, o meio campo com esses dois marcadores aí, eles deram brecha, o São Bernardo foi lá e aproveitou. E num bom momento do Guarani, que a torcida começava a incentivar, o Guarani ensaiava uma reação e agora vai tudo por água abaixo. Tem segundo tempo ainda, mas aquela reação que estava iniciando já não existe mais. 47 minutos e 20, vem pro campo de ataque o Bernô, mais uma vez sobe a zaga para fazer o quarta sobra de bola com o Jamerson. Lado esquerdo ele faz o domínio, carrega, tem marcação do Rodrigo Souza para cima dele, escapa aqui pelo lado esquerdo, breca, devolve, lá atrás começa de novo com o Castan, capitão da equipe do Bugre, da perna canhota, despacha lá pro campo de ataque, faz a ligação direta lá com o Genison. Quem sobe de cabeça é o Alex Reinaldo, toca na bola, sobra mais uma vez com o Barleta, toca na bola esquisita, ela vem com o Jamerson, que agradece o presente e coloca no gramado. Vamos a 50, já estamos com 47,50. Bota no campo de ataque lá pela direita, Bruno José, que parece o mais lúcido em campo da equipe do Guarani, perdeu a bola só porque eu falei. Bota o Bernô no campo de ataque, chega por baixo Lucão, faz o corte, ela volta lá com o Lordelo, o autor do quarto gol, joga curtinho lá pela esquerda com o Arthur Henrique. O Guarani aperta a marcação, vem pro campo de ataque, é falta. É falta que favorece o Bugrão ali pelo lado direito. E quem sabe vem de novo o Guarani, né, Lupe? Na falta sofrida, o Giovanni Augusto acabou sofrendo a falta. Ele faz o movimento para todos os jogadores do Guarani irem para a área. Já trocou o batedor. Quem tá na bola ali
Giovanni Augusto. O Giovanni Augusto, era o Diogo Matheus que estava com a bola. Giovanni Augusto faz o movimento e vai mandar a bola para a área. 48,5. Giovanni Augusto faz o levantamento, vem bola para grande área de cabeça. Lucão passa por ela, chega a zaga para fazer o corte. Para sair jogando pela direita com o Alex Reinaldo. No gol do Guarani, Lupe, o Alex Reinaldo deu um carrinho do Jamerson bem à nossa frente aqui. E até o Isaac ameaçou parar na jogada, porque era um carrinho para cartão. Depois do lance, você viu se subiu algum cartão para Alex Reinaldo? Não, até porque também não vimos, né? Eu vi que ele deu o carrinho e o Isaac cobrou rápido. Tanto é que a torcida estava reclamando, pedindo cartão, e aí veio o contra-ataque. Não vi cartão pro Alex Reinaldo, camisa 2, não. 49 minutos passados deste primeiro tempo. Mais uma vez o Guarani vem com o Diogo Matheus lá pela direita e marcação para cima dele. A marcação para cima dele era do Matheus Reis. Bola vai para fora, último toque do Bugrido. Remexeu manual pro Berdô. Reta final de primeiro tempo, 49-20, a último giro do ponteiro. Nesse desastre que aconteceu no Brinco de Ouro nesse primeiro tempo aqui. Tem muita coisa para consertar o Mozart Santos no intervalo do jogo. Se é que dá para consertar, não é? Se é que dá para consertar. Arremesso manual cobrado, vem mais uma vez o Berdô. De arremesso e arremesso, bola para fora, apita o árbitro. Bota um ponto final e a torcida. Ouça a torcida. Vaia o torcedor. Esse Guarani que perde o primeiro tempo. Guarani. 1 pro Guarani. São Bernardo. 4 pra equipe do Berdô. Chega mais, Rafael Pio. Central da Bola. Oferecimento TI 9 Sistema de Gestão. Apresentação: Rafael Pio. 9 da noite, mais 8 da noite, mais 21 minutinhos. Que coisa, hein, gente? Que primeiro tempo. Vander de Valinhos tá mandando aqui, ó. Torcer pro São Paulo, Corinthians, é fácil, quero ver. Torcer pro Guarani, Jesus. E ele é bugrino, tá difícil, hein, Vander? Muitos protestos e vaias nesse intervalo, né, Antônio Lupe? E os jogadores saindo rapidamente em direção ao vestiário. Giovanni Augusto, que daqui a pouco acho que vai falar com a transmissão, foi o único que parou ali para pelo menos conceder entrevistas e dar explicações desse primeiro tempo ruim da equipe do Guarani, que vai perdendo para o São Bernardo pelo placar de 4-1, Pio. É isso, os jogadores estão deixando o gramado no estádio Brinco de Ouro. O atleta do Bernô passou por ali, conversou com a rapaziada. Vamos aguardar o Giovanni Augusto, que é o atleta do Guarani escolhido. E a gente vai pegar uma carona com o Premier. Vamos ouvir o Giovanni Augusto. Sobre esse primeiro tempo do Guarani até agora, né? Vamos ouvir. Acredito que, se a gente for analisar com calma o primeiro tempo, não acho certo a gente ter tomado 4 gols, né? Acredito que esse está sendo um primeiro tempo muito atípico, onde praticamente todas as jogadas do São Bernardo deram certo. Mas acredito que se tem algum detalhe que a gente possa melhorar, eu acho que é a nossa competição. A gente tem que ser mais competitivo dentro do jogo. Acredito que esse detalhe está fazendo um pouco mais de diferença para a equipe do São Bernardo. Acho que fora isso, a gente está fazendo até um bom jogo. Diante das circunstâncias, nosso time é um time mais leve, um time mais de toque de bola, o gramado não está ajudando. Mas a gente sabia que seria desse jeito, então a gente tem que superar essa adversidade do gramado e voltar para o segundo tempo com mais atenção e competir um pouquinho mais. Eu vou ser bem sincero, concordo com o Giovanni Augusto. Concordo mesmo. Eu acho que se a gente for olhar, Carlão de Freitas, o que aconteceu realmente no primeiro tempo, como disse o Giovanni, não era pra estar 4-1 pro São Bernardo, era pra estar 7, 8. Aí não, né, Giovanni Augusto? Pelo amor de Deus, Carlão. Me irrita não, hein, Carlão? É verdade. Tá deixando aí o Pio bravo, o Giovanni Augusto. Mas pra você ter uma ideia, Pio, como o São Bernardo foi efetivo, ele foi melhor que o Guarani durante todo o jogo. Talvez num momento de instabilidade aqui, o Guarani acabou aproveitando e marcando o primeiro gol, mas olha só, o São Bernardo ele teve 6 finalizações, ele marcou 4 gols. Olha só como a eficácia do time do ABC. Fora que acertou em tudo, né? A parte tática, a linha defensiva com 5 jogadores, mas os 2 laterais saem bastante, o Arthur Henrique e o Alex Reinaldo. Meio campo muito bem encaixado, com o Rodrigo Souza chegando, o volante que chega com personalidade, que arremata em gol. O lado esquerdo com o Matheus Regis, jogando muita bola. O próprio o Barleta aqui fez um bom início de jogo. O João Carlos é um matador. Um time muito bem ajustado, muito bem organizado pelo técnico Márcio Zanardi. Está numa noite inspirada tecnicamente e, claro,
esse declínio técnico do Guarani contribui muito para este resultado, mas uma noite ou os primeiros 45 minutos aqui terríveis do Guarani. O Guarani não conseguiu acertar nada, a não ser naquele momento em que fez o seu primeiro gol, o único até aqui. Mas o São Bernardo jogando muito, e o Tony, dói o coração falar isso, mas pode até melhorar daqui para frente, ser um paredão pro Guarani, mas é aquele famoso goleiro chama gol. Da onde você chuta, entra. Meu Deus do céu. E aí, ó, reflexos. O torcedor tá aqui no YouTube da CBN Campinas. O Peck tá mandando mensagem. O Messias Cesário Mota tá dizendo: será que o Guarani está com saudade do derby? Que coisa, hein? O Búfalo Tererê tá mandando mensagem aqui pra gente também. Um abraço pra você, meu amigo. O Cris Salvione e o Emerson Santana, obviamente, falando muito sobre esse 4-1 até agora. A Maria Ângela Ferreira. Oi, Maria, tá mandando aqui, ó. Tem alguém falando que o jogo tá feio? Muito ao contrário, o jogo tá bom, cheio de gols. Agora o Guarani não tá jogando nenhuma. Maria. Aí você falou pouco, mas falou bonito, viu, Maria? O Fabiano Mendes também mandando mensagem aqui. Bora, Bernô, tá torcendo lá pro São Bernardo. O Cezão corintiano, imagina se fosse no Bernobeu, como é chamado lá carinhosamente o 1º de maio. Que coisa, hein, gente? Fim de primeira etapa, São Bernardo 4-1 no Guarani. É isso mesmo, meus amigos. E é só o intervalo do primeiro tempo. Continue mandando aqui as suas mensagens. Torcedor do Guarani tá bravo? Manda mensagem aqui pra gente. 991869070 ou no chat do YouTube. Rápido intervalo, daqui a pouquinho, Carlão de Freitas analisa essa primeira etapa e vota no craque desse primeiro tempo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e São Bernardo. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros e motos. CBN Auto Esporte. Às terças e quintas, Marcos Vinícius Gasques comenta as novidades do setor no Ponto Final. Aos domingos, pela manhã, ele se junta a Guilherme Muniz e a dupla recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Central da Bola. Guarani e São Bernardo. Apresentação: Rafael Pio. Intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai perdendo o jogo pro São Bernardo por 4-1. Bola rolando pela Copa do Nordeste, Sergipe e Vitória vão empatando pelo placar de 0-0. Ainda hoje tem ABC e Sampaio Correia, Náutico e Fluminense do Piauí. Fluminense do Piauí, adversário da Ponte na primeira fase da Copa do Brasil. Pelo Campeonato Paulista, mais cedo, o Água Santa bateu o Bragantino por 1-0. O Guarani vai perdendo pro Brno por 4-1. Daqui a pouco, às 8h30 da noite, tem Portuguesa e Ferroviária. E às 9h30 da noite tem São Paulo, 9h35, né? São Paulo e Internacional de Limeira. Alguns estaduais pelo Brasil, bola rolando lá pela Copa Alagoas. O Muricy vai vencendo o Nova Cruz por 1-0. No Campeonato Mato Grossense, Luverdense misto. Clássico lá no Mato Grossense, hein? Vão empatando pelo placar de 1-1. Pelo Campeonato Paraibano, Souza vai batendo o Alto Esporte por 3-0. No Maranhense, o Chapadinha vai fazendo 4-2 no São José. E mais um aqui lá no Piauiense, longe o Piauiense, River e 4 de julho, jogão também lá pelo Piauiense, vão empatando pelo placar de 1-1. E agora Carlão de Freitas vai eleger o craque do jogo.
Nesse primeiro tempo, tem certeza que vai ser alguém do Bernou, né, Carlão? Pio, olha, tô olhando a escalação do São Bernardo, todo mundo fez um grande primeiro tempo. Sistema defensivo, os dois alas, o Alex pela direita, o Arthur pela esquerda, os volantes, Rodrigo Souza muito bem, fez gol, Matheus Regis pelo lado esquerdo, João Carlos. Pelo início do jogo, o Barleta começou bem a partida, o Matheus Regis depois acabou se sobressaindo. Eu vou com o Matheus Regis, o destaque do primeiro tempo, mas menção honrosa para todos os companheiros dele. Tudo dá certo, né, Carlão? Claro que competência, tirando ali o lance, talvez o lance do Tony, que ele solta a bola, mas competência também, né, Carlão? Competência, um time muito bem armado, Pio. O técnico Márcio Zanardi, aliás, que já passou por aqui, fez um grande trabalho na Copinha São Paulo, revelou Davó, revelou Mateuzinho, revelou Matheus Bidu. Todos esses jogadores, a maioria, eles trabalharam com o Zanardi nos tempos de Português, ele trouxe aqui para Campinas e eles deram certo, viraram, né, no mundo da bola, e hoje ele vai fazendo um grande trabalho no São Bernardo, colocando o São Bernardo entre os principais times do Campeonato Paulista, tirando São Paulo e Palmeiras, o São Bernardo é o terceiro colocado, né, antes da rodada. Hoje já deve ser o vice-líder aí pela pontuação. Faz um trabalho sensacional, um time muito bem ajustado. Tem o segundo tempo, a gente já viu coisas malucas no futebol, mas até aqui o São Bernardo foi quase que perfeito nesta primeira etapa diante do Bugre. O Carlos Fabiano, lá de Indaiatuba, tá mandando mensagem aqui pra gente, dizendo que noite do Guarani, hein, Pio? Será que o Bugre cai e a Ponte sobe? A gente espera para que isso não aconteça, viu, Carlão? Que a Ponte suba e o ano que vem nós tenhamos derby. São Bernardo subindo para vice-liderança, 17 pontos ganhos, isso na classificação geral, né? 17 pontos ganhos. São Paulo, que joga daqui a pouco, é o terceiro colocado com 14. Mais um intervalo, a gente já volta. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e São Bernardo. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já a sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Guarani e São Bernardo. Apresentação: Rafael Pio. 8h, 32 minutinhos. Carlão de Freitas, sempre fica aquela situação do torcedor, né? Olhar pro placar no intervalo, ver 4-1, aí ele pensa, bom, vamos dar uma analisada no que o treinador tem no banco pra tentar mexer nisso aí. Mas especificamente hoje, acho que é uma situação que não tem muito a ver com o que tem no banco, não, e sim com o que tá acontecendo dentro de campo, né, Carlão? O que está, a postura da equipe, tecnicamente muito abaixo, desde o goleiro até o último jogador.
O Isaac teve um brilhareco ali, o Giovanni Augusto também, o próprio Gênison fez o gol. O Bruno José até que se sobressai mais pela luta, pela entrega, mas um nível muito baixo do Guarani. Erros de passes em demasia, a dupla de volantes não se entende, muito espaço. O quarto gol foi o retrato disso. O Guarani pronto para reagir, para equilibrar as ações, tinha acabado de marcar o gol. O São Bernardo desceu pelo lado esquerdo, o Matheus Regis perdeu a bola, ganhou, recuperou, esperou. E o meio-campo não chegava, e deixa a defesa de mano, acaba sobrecarregando, acaba comprometendo. Então, muito vulnerável o meio-campo do Guarani, tecnicamente, os jogadores muito abaixo. Primeira coisa, o Cabelo falava aqui em off, é mudar a atitude. Você pode ter um Djalminha no banco, um Neto, um Amoroso, um Luizão, um Careca, mas se não mudar a atitude, tá fadado a tomar mais gols. Então o Guarani falhou demais no sistema de marcação, muito vulnerável, defesa exposta, goleiro chamando gol. Outra coisa, por que o Kozlinski tá no banco de reservas e o Tony tá jogando? Se ele colocou o Kozlinski no banco, é porque ele tem condições, ou pelo menos perto do 100%. Né? Não tem o porquê você colocar o Kozlinski se ele estiver em fase de tratamento ou naquela fase de transição no banco de reservas, né? Então por que não coloca o Kozlinski? O Tony não só por hoje, mas é um jogador que não está oferecendo confiança ao sistema defensivo. Hoje então nem se fala. Tudo que chutou foi. Né? Foram 6 finalizações do São Bernardo. Então primeira coisa para o Mozart é ajustar a equipe, mas mudar a postura. Né? Colocar o dedo na tomada dessa rapaziada aí. Eles estão jogando no brinco de ouro diante do seu torcedor que está com vontade de incentivar. Sabe, mas esse vacilo do meio-campo, do sistema defensivo, os erros técnicos, erros de passes, a bola com ligação direta, não passa uma pelo meio-campo, aí fica complicado. Então mudar a postura, aí sim realizar as alterações e vem de baseada aí. Já tô vendo alguma movimentação, já o Lupe fala com a gente, mas primeira coisa, mudar a postura. Porque o São Bernardo joga uma decisão de um vice-líder de Campeonato Paulista. E o Guarani, mesmo com uma pontuação talvez tranquila para escapar do rebaixamento, mas apresenta um futebol de time que vai brincar lá embaixo. Nossa, aí vai mexer, hein, Pio? Vai, né, Lupe? 13, Diogo Matheus ficou no vestiário, Ivan Alvarinho vem pro jogo. E o Careca também tá ali, 23, o Wenderson ficou no vestiário também e Careca tá no jogo, então 2 mexidas. Diogo Matheus ficou, veio o Alvarinho, ficou o Wenderson, vem o Careca com a 11. Agora vai! Com Careca em campo. De volta para todo o segundo tempo de muita emoção. Vai, Cabelinho. Guarani e São Bernardo. Tomei 1 litro de água com açúcar para a segunda etapa. Bola tá no centro do gramado, vai começar a partida, pontapé inicial para a equipe do Bugre. Apita o árbitro! Bola rolando, segundo tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro. Guarani e São Bernardo. Futebol, vamos CBN. E vem o São Bernardo de novo pro campo de ataque. Castan por baixo, dá um tapa na bola, joga pra fora, arremesso manual. É lá pela direita. Lá pela direita, já vai chegando o São Bernardo nesse comecinho de segundo tempo. E o Alex Reinaldo vai pra cobrança manual. Numa velocidade, Lupe. Sensacional, Lupe. Ah, mas ele não tem pressa nenhuma, né? Diferentemente do primeiro tempo, que eu quis fazer essa piada, mas não deu tempo. Aqui o primeiro tempo parecia a Fórmula 1, cheio de carrinho. Olha, o São Bernardo vem pra grande área, sobra de bola, batida, finta feita, batida de fora, pra fora do gol! Fez uma fila o Rodrigo Souza ali no meio da área e bateu como quis. Teve sorte o Guarani, a bola foi pra fora, viu, Lupe? E o torcedor incentiva, grita, Guarani, Guarani, na primeira chegada do São Bernardo, que já tem 4 gols na partida. No chute do camisa número 8 do Rodrigo Souza, a bola passou muito, mas muito perto do travessão do goleiro Tony, que já colocou a bola em jogo. Eu esqueci de perguntar pra você, aliás, não deu tempo nem de pensar nisso, né? De você contar pra gente quantos torcedores tinha aqui no Brinco hoje. Mas, Lupe, eu não sei se é impressão minha. Eu acredito que pelo menos das sociais, eu estou de frente com as sociais, torcedores já foram embora, viu, nesse intervalo. Eu fiquei com a mesma sensação, que tinha mais gente ali, principalmente nas sociais também. Aí vai ficar difícil, né, pro meu palpite, mas vamos tentar. Vai. Vamos tentar. Vai. Imagina quantos foram embora também. 4 mil, Vitor, mais ou menos aqui, vou nessa? Vou, o Vitão, assessor de imprensa aqui do Guarani, vai me auxiliar.
4.077 pagantes. Tá bom, tá anotado aqui. Quem sabe é hoje. 2 minutos de bola rolando no segundo tempo. Vem Guarani pro campo de ataque pela direita com o Giovanni Augusto. Rola mais atrás com o Alvarinho. Quero até ouvir o Carlão, porque o Alvarinho tá em campo. Tirou o Diogo Matheus. E no meio o Anderson. A bola rolada lá pelo lado esquerdo, trabalhando por ali com o Jamerson. Vai pra finta, bota na frente, marcação encostada pra cima dele. Lá do Barleta. Ele faz a finta, mas comete a falta. O jogo tá parado e vai amarelar pra ele ali, viu, Lupe? É isso? É, cartão. Ih, tá expulso, é o Jamerson. É o Jamerson, já tinha cartão no primeiro tempo. Fez a falta agora em cima do Alex Reinaldo. Recebe o segundo amarelo, tá fora Jamerson. Camisa 15, Guarani, ainda por cima. Vai terminar a partida por enquanto. Vai disputar esse segundo tempo com um jogador a menos. Pois é. Carlão, sabe aquele dia que você fala assim, pô, não devia ter levantado da cama hoje, Carlão? Tá mais ou menos isso. Isso, aquela segunda-feira, né, que você levanta da cama, dá com o dedinho na quina da cama, a esposa acorda, não dá nem o bom dia, o café sai meio frio, né? É nesse naipe. Realmente o Guarani no segundo tempo não mudou o panorama. O técnico Mozart tentou fazer algumas mudanças, tirou o Diogo Matheus, que tomou um baile, foi completamente envolvido ali pelo lado direito de defesa, pelo Arthur Henrique e pelo Matheus Regis. Ele tirou o Anderson para colocar o Nicolas Careca, recompõe um pouco mais com o Isaac para organizar essa bola, para fazer com que essa bola chegue com qualidade para o Gênison, até para o Bruno José na hora da finalização. Mas aos 2 minutos o Jamerson é expulso. E aí muda todo um panorama. É aquela coisa, o treinador tem culpa? Tem, eu acho que tem. Em alguns momentos a torcida tem razão de xingá-lo, de criticá-lo. Agora, o jogador também tem que dar um puxão de orelha no cara, né? Pois é. Guarani com 4 minutos. Cabela. Deste segundo tempo fica com 1 a menos. Pois não, Pio? Achei que o árbitro foi meio rígido também, viu? Porque ele tentava se livrar de uma marcação, vem o segundo para dar o bote, sobra ali um braço, mas não achei que foi pra amarelo, não achei que foi de jogo. E tem VAR, né? Tem VAR, e, aliás, como a expulsão, ele poderia ter ido pro VAR. Exatamente. Nesse caso, poderia agir, né? Poderia que daqui não deu para perceber, a gente não teve esta percepção. O Pio está com recurso eletrônico lá, tem uma visão melhor. Mas o que faz o Mozart? Ele coloca o Nicolas Careca ali pelo lado esquerdo. O Nicolas, que entrou para ser o atacante, né, do lado esquerdo, agora ele vai virar um lateral. Realmente uma noite complicada para o Guarani. Vamos chegando a 4 minutos e 50. Guarani vem pro campo de ataque. Alvarinho deixa curtinho com o Giovanni Augusto. Faz a finta ali pra cima do marcador. Ele puxa pelo meio, vem trabalhando a bola. O Matheus Regis acompanha. Ele deixa mais curtinho ali com o Alvarinho. Busca espaço de um lado, de outro. Não tapa na bola. Vem pelo círculo central do gramado com o Castan. O zagueirão já faz a ligação com o Bruno José. Domina bonito, coloca no gramado. Vem marcação pra cima. Ele faz a tabela com o Giovanni Augusto. Já liga ali na linha de fundo. Vem cruzamento pra dentro da grande área. Foi lá o goleiro. Tem um soco na bola. Sobra pelo meio. No bate-rebate. A bola vai entrando pra fora. O árbitro tá dando o toque de mão ali do, se eu não me engano, foi o Gênison que tentou domínio com o braço ali. Mas ô Lupe, fala, Cabela. O Careca podia ter enfiado o pé na cara da bola pro gol, hein? Poderia, era uma das alternativas, né? Mas o que mais me incomoda, Carlos, Cabela, é essa questão de esperar a finalização do lance pra parar. O cara pôs a mão na bola, apita e dá a bola pra quem pertence, sabe? Tem que esperar tudo. Hoje eu tô nervoso, viu? Porque me trancaram lá no estúdio hoje à tarde. Eu fiquei bem bravo. Então, assim, me desculpa. Mas, assim, essas coisinhas da arbitragem aí me irrita, cara. Eu tomei 1 litro de água com açúcar no intervalo. Quer que eu mando uma pra você aí embaixo? Manda 3,5 litros. Tá bom, então. Mandando. Naldo, por favor, providencie, Naldo Benito. Põe adoçante que eu não gosto de açúcar. Água com adoçante. Meu Deus. Olha, o Berton vem pro campo de ataque, lançamento feito pra área, sai o Tony, faz a defesa, bota a ordem da casa do Bugre, 6 minutos deste segundo tempo, 4-1, tá ganhando o Berton, hein? Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Rola a bola no campo de ataque com o Isaac, o Guarani lá pelo lado esquerdo, o Nicolas Careca faz o domínio, só que vem na contramão.
Começa de novo, o torcedor não gosta. Toca ali pelo meio com o Castan. Vem Giovanni Augusto buscar o jogo, já bota no campo de ataque. Lançamento era pro Bruno José. A bola sobra ali pelo Gênesis. O Belo ficou no gramado, inverteu, buscava a chegada do Isaac lá pela esquerda. No meio do caminho, quem faz o domínio do Pizza jogando é o Helder. Já bota a velocidade, vem pro campo de ataque. O Berdon mais uma vez lá pela direita, trabalhando lá com o Barleta. Ele vem na bola, botou velocidade, invadiu uma área, tentou o toque, bateu em cima do zagueiro. Volta com o Barleta, mais uma vez domina de um lado, giga do outro, escapa da marcação, bota o Careca para dançar de um lado de outro. Ele só sanicou, escapou da marcação, vem pico da grande área, tenta a bola enfiada ali pelo meio, vem Giovanni Augusto para fazer o quarto e sobra de bola lá pela esquerda para trabalhar a saída da equipe do Bugre. Por ali com o Matheus Barbosa, toca na bola, faz a tabela, Nicolas Careca já faz o domínio, ele tenta a fita, foi tocada, é falta que favorece a equipe do Bugre no campo defensivo. Agora qualquer falta, o torcedor pede cartão, mas não foi falta para cartão, né, Lupe? Não, foi uma falta tática, uma falta para parar o jogo, falta de jogo que a gente chama. E agora vai ter mais uma modificação, o assistente levanta ali a bandeira, é no São Bernardo. Tá indo embora o camisa 8, Rodrigo Souza tá indo embora, foi ele que foi o beneficiado com a falha do Tony, e tá entrando o 15. 15 é o Johnny Douglas com a 15 tá no jogo, o 8 o Rodrigo Souza tá embora. Tá aí, portanto, Johnny Douglas em campo pela equipe do Berdô. Vem Guarani para o campo de ataque, a bola rolada lá pela esquerda. Daqui a pouquinho a mensagem do ouvinte que está participando com a gente, interagindo através do nosso WhatsApp, também através do YouTube. Bota a bola ali pelo meio, Nicolas Careca de calcanhar. O time está perdendo de 4-1. O cara vai tentar dar um calcanhar na bola para botar o cara lá. Não dá. Sobra de bola para ali, Colegas Reinaldo. Ele fez uma embaixadinha que despacha para o campo de ataque. No meio do caminho, Alvarinho furou. Deu uma sorte tremenda ali o Alvarinho. Deu uma sorte ali pro Alvarinho. Ele joga a bola em cima do árbitro. Até o árbitro. Ih, rapaz. Alvarinho foi pra cima do jogador ali do São Bernardo. Caiu no gramado o jogador de amarelo ali. Fica reclamando, Lupe. Isso, hein? Acho que é o Lordelo, né? Camisa número 10, que pegou a bola, retardou ali o jogo. O juiz também tá numa noite infeliz, né? Porque ele tava no meio da trajetória da bola e quando ele foi pegar a bola, ele viu que tinha uma confusão de jogadores do Guarani, também do São Bernardo. Bola já a favor do Bugre. E vem Bugre pro campo de ataque, chega por baixo para fazer o guarda-zaga do Berdô. Bota lá na frente Alvarinho, agora acertou de primeira. Repõe o Guarani no campo de ataque, Gênesis de cabeça, escora. Ela vai sobrando lá com o Saluciano. Deixa pro goleiro, Alex Alves faz a defesa, bota a hora da casa. Fala, Rafael Pio, galera tá interagindo, o torcedor do Guarani. Tá muito bravo aí, Pio? Ah, tá muito bravo. Mas o Anderson Português, ele tá sempre tranquilo. Boa noite, amigo. Meus queridos, boa noite, cheguei agora. Nossa, tava um trânsito meio atrapalhado, quebrou uns 2 carros na Castelinha. Ei, mas rapaz, eu vim escutando no carro. Nossa, que pena, não? Mas 4 vira, 8 termina. Não, tô brincando, né? Quem sabe o Guarani empata também, já tá bom demais, né? Olha o Bugrão no campo de ataque, recebe Bruno José, batida na rede pelo lado de fora. Desculpa aí, viu, Português? Mas chegou ali o Bruno José, que não aconteceu nada, né, Lupe? Até foi um lance de perigo do Bruno José, a bola explodiu na defesa da equipe do São Bernardo, balançou a rede do lado de fora, só que o Bruno José estava em posição irregular e impedimento do ataque do Guarani. Rafael Pio, peça perdão aí pro Português, tá? Que tava falando, como é que é? 4 vira, 8 acaba? Depois falou que tava brincando e torcendo pro Bugrão. Grande Anderson Português, nosso amigo. O Gustavo Galvão pergunta pra Carlão de Freitas, se o Bugrão perder assim, Mozart cai? Fala aí, Carlão. É uma boa questão. Corre risco sim. Olha, o Bugrão vem pro campo de ataque, a bola enfiada aqui pela direita. Chega a marcação para cima do Alvarinho, faz o corte, o Alvarinho toca na bola, bota para fora, manual, que favorece a equipe do Berdô. Agora, a gente falou de vontade do São Bernardo no primeiro tempo, parece que o Guarani voltou com vontade. Segundo, já vou falar já. Jenison rolou o Isaac na cara do gol, perdeu o toque de bola. Tinha que ter batido de primeira, não tinha que ter dado uma finta a mais, hein, Lupe? Mas a bola correu um pouquinho, gramado molhado, ela foi um pouquinho mais rápida ali no toque do Jenison. Poderia ter finalizado, mas tentou o toque pro Careca, que foi desarmado. O Guarani voltou com uma outra postura, pelo menos em relação à vontade de jogar, Carlão. E o Bruno José hoje, pra mim, é o cara do Guarani. Briga, né? Se tecnicamente a coisa não tá fluindo, o Guarani não consegue trocar 3 passes, mas pelo menos vai lutando, vai se entregando, as principais chances do Guarani na primeira etapa, as pouquíssimas chances que teve, elas foram proporcionadas pelo Bruno José.
Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 11 minutos e 40 de bola rolando. Segundo tempo de jogo, Série A1 do Campeonato Paulista. É a 9ª rodada, hein? É, pertinho da reta final da fase de classificação da Série A1 do Paulistão. Placar CBN está assim, ó. Guarani. 1 pro Guarani. São Bernardo. 4 pro Bernô, que vem pro ataque, lado esquerdo. Trabalha com Arthur Henrique, breca, bico da grande área. Gira o corpo, encosta a marcação do Bruno José pra cima dele. Ele busca um espaço pra tentar o toque. Bruno José bota pra fora. Aqui tá 4-1, viu, Bill? Bola rolando pela Série A2 do Campeonato Paulista. Noroeste e São Caetano vão empatando por 0-0. O Lemense vai batendo o 15 de Piracicaba em Piracicaba por 1-0. O Primavera vai vencendo a Portuguesa Santista lá em Santos também por 1-0. Mesmo placar para Velo Clube em cima do Taubaté. E o Novo Horizontino vai batendo o Rio Claro em Novo Horizonte por 3-1. Futebol Globo CBN. Vem São Bernardo pro campo de ataque ali com o Johnny Douglas. Ele faz de domínio, recua, começa de novo com o Helder. Zagueirão que vem pro campo de ataque, mas recua lá com o Salustiano para começar de tudo de novo para a equipe do Bernô. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Perdoa no campo de ataque lá com o Barleta, mais uma vez lá do lado. Quase misturei aqui o Lordelo com o Barleta, quase que saiu um Lardela aqui. Que coisa, hein? Meu Deus. Vai acabar a equipe do Bugre, vem pro campo de ataque, tentava o passe pela direita. Chegada ali do Giovanni Augusto, brigou pela bola. O Alvarinho fica com ela, bota a velocidade. O Matheus Regis acompanha, ele deixa do lado com o Bruno José. Na perna canhota, pintou cruzamento fechado. Chega o zagueiro, fez o corte e chegou por baixo. Briga o Alvarinho, mas o Salustiano leva melhor. Então tapa na bola, joga pro campo de ataque no meio do caminho, faz o corte. A marcação da equipe do Bugre ali pelo meio. Era o Matheus Barbosa que chegava ali, o Alvarinho, o Giovanni Augusto recua lá atrás com o Tony para começar de novo. E toda vez que o Tony pega na bola, o torcedor vai, o goleiro do Bugre bota a bola no campo de ataque, lançamento foi feito, passa por todo mundo, sobra lá com o outro goleiro que é o Alex Alves. E a torcida pega no pé, se já tá inseguro em campo, né, Carlão? Fica ainda pior a segurança de um goleiro que é tudo num time de futebol. É, a confiança está abalada, né? Eu lembro num dos primeiros momentos do segundo tempo, você até cobrou o Nicolas Careca, mas está sem confiança, né? Tá com medo da vaia. É um clima pesado para os jogadores do Guarani. Por isso é difícil até de você de cobrar alguma coisa. Mas presta atenção, Cabelo, mesmo com um jogador a menos, né? Que a gente tem que entender também, mas é só ligação direta. Não teve uma transição, a bola não passa pelo meio-campo, mesmo quando estava com 11 jogadores, a bola não passava pelo meio-campo. Então o Guarani tecnicamente muito abaixo, as jogadas não saíram, a não ser a do gol. A do gol foi uma jogada bonita, mas fora isso, Guarani pouco criativo. Mexe de passeada, é isso? Vamos no São Bernardo no primeiro, sem pressa nenhuma, Lordelo. Autor do quarto gol, tá indo embora Lordelo, Henrique Lordelo, com a camisa de número 10. Vem o 17, o Fernando Neto. Fernando Neto com a 17 tá no jogo. No Guarani 10, tá indo embora o 10, é o Giovanni Augusto, tá entrando o 16. É essa daqui mesmo? É isso? Ah, perdão, não. Tá saindo o 17 e sai o 2. Sai o... Não, entra o 2. Ah, perdão, entra o 2. Entra o 2. Entra o Lucas Marques e sai o Bruno José, com a 17. Ah, Lucas Marques, vamos botar aqui, Lucas Marques, vai lá. 29 no 5. Isaac tá indo embora, entra o 5, Leandro Vilela. Leandro Vilela com a 5 tá no jogo, foi embora o camisa de número 29, Isaac. Muito bem. Ferveu o Cardeirão, hein? Ferveu o Cardeirão, rapaz. Meu Deus. Eu coloquei o Lucas Marques em campo e o Leandro Vilela. Giovanni Augusto foi embora também, é isso? Giovanni Augusto foi embora, entrou o Mike, camisa meia dúzia. Meia dúzia, Mike em campo também. Muito bem, tá aí Mike em campo na equipe do Guarani. As substituições feitas aí e homenageadas pelo torcedor aqui do Bugre. Vem mais uma vez São Bernardo pro campo de ataque, lançamento feito. Sobe de cabeça para fazer o quarto, é o Alvarinho. A sobra de bola aqui pela direita. Bola voltou ali pela grande área. Mais uma vez o Alvarinho despacha ela pro campo de ataque, lançamento feito. Gênison briga pela bola com o peito, ele faz o toque. Já bota a velocidade. Vem pro ataque descendo. Lucas Marques aqui pela direita. Encarou o marcador, brecou, olhou, foi pra finta, saiu com a bola e tudo. O campo ficou curto ali para ele, a bola foi para fora, o torcedor pega no pé, principalmente do Mozart. Carlão mexeu de passeada aí, já queimou todas as substituições da equipe do Guarani. Já é o descontrole, né?
Agora já é o descontrole, 4 alterações, já tirou o Bruno José, que era o cara que estava tentando. O Giovanni Augusto, embora não estivesse fazendo uma boa partida. Agora veio ali uma falta dura do Rafael Vaz pra cima do jogador do Guarani. É falta pra cartão. Sua frente aí, Lupe. Pra cartão. Foi o camisa 4, o Matheus Salustiano, que fez a falta bem próxima ali à linha da grande área, em cima do Matheus Barbosa. É uma falta que leva perigo. Giovanni Augusto já foi embora, né? Poderia ser aí o candidato principal para a cobrança. Mas é falta que pertence à equipe do Guarani, não pintou o cartão amarelo e falta que leva perigo à meta do Alex Alves. O Lucas Marques pegou a bola, botou embaixo do sovaco ali, já vai ajeitando ela ali pra fazer a cobrança, mas pra mim falta pra cartão esse lance aí, um amarelinho, ficaria de bom tamanho ali pro Salustiano, porque ele chegou atrasado e só pegou o jogador, né, Lupe? Você tá de frente pro lance aí. Na minha opinião também, lance pra cartão amarelo, só que é resenha, né? Quis resolver na resenha. Pois é, ninguém fez pressão nele. Todos os outros cartões fizeram pressão em cima, ele dava cartão. Tá ali no lance o Gênison e Lucas Marques, os dois na cobrança da falta. Barreira sendo colocada ali dentro da grande área. O Gênison fica catimbando ali, o Nicolas Careca também. Chega no lance também. Ali próximo o Mike de perna canhota, o Lucas Marques de perna direita. É falta para a equipe do Guarani que perde o jogo por 4-1 aqui no Brinco. 18 minutos, este chega no tempo. Vai autorizar a cobrança o árbitro do jogo São Guilherme. Autoriza. Na bola, de perna canhota ou perna direita, vai a perna direita, Lucas Marques bateu, explodiu na barreira, voltou pro Lucas Marques. Aí ele chutou de canhota e a bola foi lá no escanteio, Lupe. Quase perto onde está posicionada a torcida da equipe do São Bernardo, que vai comemorando esse resultado 4-1 pro Bernô. Lembrando, o Guarani joga com 1 a menos, Jamerson foi expulso na segunda etapa. Ô Carlão, aqui fica uma linha de 3 na zaga do Guarani, uma linha de 4 no meio campo e 2 lá na frente, mais ou menos isso, Carlão? Mais ou menos isso, mas quem cria, Cabela? Quem cria? Não sei. Quem faz essa bola chegar? Pois é. Então foram alterações, claro, algumas necessárias, mas aquelas alterações para jogar para a torcida. O Bruno José não teria por que sair. O próprio Giovanni Augusto ou o Isaac, ele tirou todo mundo. Agora virou um montuado. Pode ser que aconteça um milagre aí, deu uma reação, rapaz, mas difícil. Perdeu, quem que vai criar? Não tem um que pensa aí. Luciano Castanho, ele perdeu a paciência ali também, Lupe. Mas ficou barato pra ele ali. O árbitro só foi lá, resenhou só. Tem gol, fala aí, meu caro Rafael Pio. Onde tem gol, Pio? Pelo Paulistão, no jogo dos desesperados, é a Portuguesa. Quem abre o placar, Martson marcou. Agora, Portuguesa 1, Ferroviária 0. 19 minutos e meio. Vem Bugrão pro campo de ataque lá pela lata esquerda. O lançamento foi feito lá pro Mike. Chega por baixo para fazer o quarto do zagueirão. O Helder tava lá, botou para fora. Arremesso Manoel já cobrado. Nicolas Careca desvia de cabeça. O Gênison brigou pelo meio, girou, bateu, foi travado. Só que ele toca por último. O árbitro tá dando tiro de meta. O Gênison reclama ali, ô Lupe. Mas pra mim essa bola pegou por último no vaso, hein? Ele fez o giro ali, o Gênison acabou finalizando, só que tinha o pé do Vaz no meio do caminho. O árbitro estava muito perto do lance e marcou apenas um tiro de meta para a equipe do São Bernardo. Toque CBN marcando, nós vamos girando tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN. Nona rodada, Série 1 do Campeonato Paulista, aqui no Brinco de Ouro. Placar CBN tá assim, ó. Guarani. 1 pro Guarani. São Bernardo. 4 para a equipe do Bernô. Rafael Pio. Central da Bola. Série A, 2 jogos no intervalo. Primavera vai batendo a Portuguesa Santista por 1-0. Belo Clube 1, Taubaté 0. Novo Horizontino bate o Rio Claro por 3-1. Futebol do CBN. O Bernô tá no jogo dele, né, Carlão? O Bernô tá no jogo dele, tá ganhando, 4-1, tá cozinhando, tá segurando, tá amarrando, tá jogando do jeito que gosta. Agora vai administrar, não vai nem forçar muito a barra. Tanto é que o Márcio Zanardi, ele tirou os jogadores pendurados. O Rodrigo Souza fazia um grande jogo, ele tirou o Rodrigo Souza, porque o Guarani se desorganizou.
Guarani vai no Bumba Meu Boi aí, porque no transição já não tinha com os meias. Imagine sem meia, então. O Gênison vai ficar brigando com os zagueiros lá. E o São Bernardo leva o jogo à sua maneira. Vem São Bernardo, lançamento feito lá pro Barleta na ponta direita, domina, ajeita na perna canhota, rola pra chegar do Alex Reinaldo, bico da grande área, pintou cruzamento, segundo pau, passa, Lucas Marques corre atrás dela, só protege, a bola vai pra fora, tiro de meta, favorece o Bugrão. E a galera vai mandando mensagem aí, Bill. Ô, Cabelinha, tô pensando se eu leio essa aqui. Você conhece Zé Marcos em Americana? Zé Marcos? É. De Americana? É. Não. Ele manda assim, ó. Primeiro ele fala: Cabela do céu, termina logo esse trauma. São Bernardo logo na Libertadores e tal. Aí ele põe assim, ó. E aquele Cabela da Rádio 90, nos anos 90. Nossa, que viagem, hein? Aí põe um eu acho que ele sabe o que você fez no verão passado, Cabelo. Olha, o Berdô veio pro câmara, tá, ganhou na corrida, escapou, Matheus Reis invadiu a grande área, pode pintar o quinto do Berdô, puxou pelo meio, fez uma fila, um estrago total ali pelo meio, bateu travado na hora H. Lucão chegou pra fazer o corte, ia fazendo um estrago ali o Matheus Regis, Lupe. Entrou na área do Guarani como quis, a camisa número 7, o Matheus Regis, pelo lado direito de defesa do Bugre, que vem pro ataque. Responde o Guarani, vem a zaga do Berdô para fazer o corte, brincou pela bola, ali pelo lado direito, rola a bola, Lucas Marques fica com ela, prepara o lançamento, prefere o toque aqui pela ponta direita, na chegada, Matheus Barbosa carrega na linha de fundo. Pois é, o torcedor vai à loucura com o Matheus Barbosa, que ele tentou ganhar um escanteio aí, foi isso que eu entendi, Lupe? Tentou, né? Mas ele foi muito infeliz na jogada, porque o camisa meia dúzia, o Arthur Henrique, ele freou e ficou parado. Aí o Matheus Barbosa finalizou pela linha de fundo, a torcida perdeu a paciência, vaias pro camisa número 32 e tiro de meta pro camisa 1, Alex Alves. Carlão, posição diferente, mas sim ou não, Matheus Barbosa está melhor em campo que estava o Isaac? Não. Está melhor em campo do que estava o Giovanni Augusto? Não. Está melhor em campo do que estava quem? O Bruno José? Não, eu realmente eu não entendi até agora o porquê de tirar os três. Poderia até tirar um ou dois. Mas você não pode abrir mão do meia, né? Cara, você tá com um a menos. O cara que pensa o jogo, a bola não vai chegar, não adianta. Futebol, o pessoal fala que, não tem lógica. Não, tem lógica sim, tem muita lógica. O Gênison pode até marcar 3 gols aí, mas vai ser um milagre, um aborto da natureza. Essa bola não vai chegar, o Matheus Barbosa é volante, olha o que ele fez aqui do lado direito. Então não sei se o Mozart quis jogar pra torcida, jogar esses caras aos leões, né? Olha, eles são os culpados, tal, porque não havia necessidade, primeiro, de realizar 4 alterações de uma vez. Achei um destempero total, sendo que tem muito jogo pela frente. E outra coisa, tirar os principais jogadores. Ele tirou o Isaac, o Giovanni Augusto e o Bruno José. Como que ele tá falando? Vai tomar um quinto gol aí. Segura aí, veio Matheus Regis de novo, lado esquerdo, e chegou na área, preparou a batida, preferiu o toque, bola rolando pelo meio, vai pintar a batida. Gol! São Bernardo! O São Bernardo, a 24 minutos deste segundo tempo, amplia, faz o quinto gol no Ziriguidum do Barleta. Estufa a rede, quinto gol do São Bernardo. Agora São Bernardo 5, Guarani 1, Lupe. E o torcedor do Bugre começa a ir embora do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Jogada mais uma vez pelo camisa número 7, Matheus Regis, lado esquerdo do ataque do São Bernardo, fez o cruzamento, a bola passou por todo mundo, menos pelo camisa número 11, Christian Barleta, que fuzilou e mandou pro fundo da meta do Guarani. Tá no placar do Brinco, Guarani. São Bernardo! A torcida se revolta com o técnico do Guarani, o torcedor já tá indo embora, hein? Aqueles que ficaram após o intervalo, Lupe, dá uma olhada lá na arquibancada, você conseguiu contar antes disso, Lupe? Não, foi antes, agora em volume imenso, o torcedor deixa. Modificações do São Bernardo, 7, Matheus Regis, tá indo embora, entra o 20, Felipe Marques. Felipe Marques com a 20 na vaga do 7, o Matheus Regis. Tem também ali mais um para entrar, o 2 tá indo embora, o Alex Reinaldo. Tá entrando o camisa de número 13, o Romerso, que inclusive já passou aqui pelo Guarani. Romerso com a camisa 13 tá no jogo. E também foi embora o 9, João Carlos. Entrou o 14, Bruno Azevedo. As 3 últimas do Márcio Zanardi. Muito bem.
Tá aí a troca do Zanardi para descansar a galera, tá 5-1 pro São Bernardo. Só pra acertar minha papeleta aqui, Felipe Marques entrou no lugar do Matheus Regis. Isso. Romerson entrou no lugar Alex Reinaldo. Do Alex Reinaldo. E o Bruno Azevedo. Do João Carlos. Do João Carlos, tá aí, portanto, então, tá feito aqui. E olha, o torcedor agora só vai pegar no pé, né? Só vai pegar no pé, 5-1. Tentou batida de longe, a bola foi pra fora, só tiro de meta do Berdô. Pois não, Carlão? Eu não gosto, né? Eu tenho como filosofia, assim, eu não gosto de crucificar o caralho. O Carlão, só pra registrar, até a organizada tá indo embora, hein, gente? Todas elas. Todas elas. Eu não gosto de ficar crucificando o cara, eu acho que o Mozart não é o principal culpado de tudo que está acontecendo, mas o destempero dele em tirar 4 jogadores de uma vez... Sabe, ô Cabelo, você é o líder, você é o comandante, você é o treinador, você tem que ter equilíbrio. Ele agiu pela emoção, não poderia ter realizado 4 alterações de uma vez e ter tirado 3. Os principais jogadores ele acabou tirando. Né? Muito destemperado, quis jogar pra torcida, tomou o 5º gol já no momento em que o São Bernardo tira o pé, porque se mantiver o ritmo, tá fadado a tomar mais gols, o Guarani tá vulnerável, não tem um que pensa aí. Então, realmente, uma noite para se esquecer. O destempero do Mozart como treinador também, muito questionável, as alterações e a maneira como ele fez. Eu nunca vi na vida 4 alterações de uma vez, com um jogador a menos, sendo que ele fez as alterações antes dos 20 minutos. Tem muito jogo pela frente, o Guarani pode ficar com mais um jogador a menos aí, imagine o tamanho do saco que vai levar. E a torcida voltou para aqui bancada e estão indo lá no canto, lá atrás do banco. Isso, para ficar mais próximo ali da saída do vestiário, para protestar. E assim, o que chama a atenção é que são 3 torcidas organizadas, 4, e elas se juntam ali para protestar do que está acontecendo aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Uma vergonha, né? 5-1 para a equipe do São Bernardo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 19-99186-9070 é o nosso WhatsApp para você mandar o seu recado, você torcedor do Guarani, pode mandar a sua revolta, fique à vontade. Só não vale falar palavrão, né, Pio? Só palavrão que não pode. Só palavrão que não pode. O resto vale tudo, viu, Cabelo? Se mandar palavrão, a gente edita aqui também, não tem problema. Tá bom, então tem mensagem chegando aí, Pio? Ah, tem. E tem. Se eu estivesse no lugar do Mozart, pediria demissão ao vivo, igual o Geninho fez uma vez quando era técnico do Corinthians, lembra aqui? O Valdir Félix de Cosmópolis. O Carlos Henrique tá revoltado, a Maria tá revoltada e o pessoal aqui no YouTube, tem gente lá de São Bernardo do Campo que tá comemorando, viu, Cabelinho? 29 minutos. Deixa eu só me penitenciar e você, Cabelo, me ajudou aqui. Eu falei 4 alterações, não, foram 3, né? Mais um destempero, 3 alterações, minando mais uma alteração. Mas os 3 melhores em campo. Os 3 melhores ou os 3 diferenciados, mas restando muito tempo para jogo. E você já está com um a menos. Então demonstra um destempero, achei desnecessário, poderia deixar um pouquinho mais os jogadores. O Guarani está abandonado dentro de campo. É que o São Bernardo acho que vai ter respeito e vai tirar o pé, porque deste ritmo aí vai ficar difícil o Guarani segurar mais. Ô Cabela. Pois não, Lupe. Assim, eu tava até conversando aqui com alguns companheiros de imprensa, porque eu particularmente, é a primeira vez que eu vejo essa união, né? Essa junção das torcidas ali próximo ao banco de reservas e protestando aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eu tive a sensação, assim como você teve, que eles iam embora, mas não. Estão todos reunidos justamente... Eles desciam as escadarias ali e voltavam. Exatamente, atrás do banco de reservas, na verdade é onde entra ali os jogadores pro vestiário e protestando a todo momento. Pois é. E pede a cabeça do Mozart a todo instante, né? Felipe Marques com a bola dominada, a batida de longe para fora do campo. Houve desvio ali, tem escanteio para a equipe do Berdô, é lá pela direita. Aliás, o escanteio pro Berdô ali é bem onde está a torcida, que a torcida não atire nada em campo, né, Lupe? Não pode. Ela vai se ajeitando ali, tem escanteio, o Barreto vai chegando eu lá. recebi uma mensagem aqui. Sim. Não, desculpa, Cabelo, desculpa. Não, sem problema. Eu só disse que a torcida está bem ali atrás, naquele local de escanteio ali, que não faça nada para o jogador do Berdô ali, então dá problema ainda maior. Ali, realmente. Se já está ruim a situação, vai piorar ainda mais. Então, é verdade, não, mas ali é só protesto mesmo. Escanteio São Bernardo.
Barleta na cobrança, desvio de cabeça. Nicolas Careca, como se fosse um zagueirão, botou a bola pra fora. Tem mais um escanteio. É o quinto, atenção, hein? Quinto escanteio do jogo. 5 vezes pro São Bernardo. Todos os escanteios pro São Bernardo. Agora não tem um escanteio a seu favor. Escanteio cobrado, levantamento da grande área. O Tony deu um soco na bola, sobra a batida. O desvio no meio do caminho. O árbitro tá dando uma falta ali no meio da grande área, mas o zagueirão ali enfiou o pé na bola e tinha interesse se não tivesse desvio, hein, Lupe? E eu tive a sensação que o desvio foi no próprio jogador do São Bernardo. E a bola explodiu e foi pela linha de fundo. Tony já colocou a bola em jogo. Bota no campo de ataque, 31 minutos e meio deste segundo tempo, tá 5-1 pro São Bernardo aqui no Brinco de Ouro. Olha o Berdu, daqui a pouquinho o Pio fala, vem pra cima mais uma vez o Felipe Marques, invadiu a área, printou o cruzamento, bateu no zagueiro, voltou o Felipe Marques, briga pela bola, escapa da marcação do charadeiro Lucas Marques, cruzamento na área, lá no segundo pau, sobe a zaga. Castan faz o corte, a bola volta ali no peito do Johnny Douglas, ele faz de domínio, abre, lado esquerdo, lançamento forte pra fora, último toque do Bugrino, é arremesso manual que favorece a equipe do Berdu. Não tem muita pressa, viu, Rafael Pio? Fala aí, Pio. Bom, Cabelinha, chegando muita mensagem e o torcedor tá bravo, Bessa. Fala, rapaziada. Primeiramente, parabéns pelo profissionalismo, pela transmissão. Parabéns mesmo de coração. É Flávio aqui de Campinas. Gente, tomara que esse técnico, ele vá direto pra casa dele e nunca mais apareça no Guarani. Ele nunca mais apareça no Guarani, que é onde já se viu mexer 4 vezes com 20 minutos. Nossa, não, deixa pra lá. Desculpa o desabafo, gente, que senão eu vou acabar falando besteira no ar. Valeu, tamo junto. Dá tempo de mais uma, Cabelinha? Vai lá, vai lá. Torcedor que tá no brinco. Boa noite, Pio. Nós estamos no jogo aqui. Pelo amor de Deus, isso não é o Guarani que joga. O que jogou contra o São Bento com uma vontade danada, hoje tá tudo com o calção cheio. Comeram feijoada, comeram tudo. Edson da Vila Lemos, Campinas. Grande Edson, rapaziada tá brava a beça e com toda a razão, né, Cabelinho? Exatamente. Amarelo. Opa, vai lá, Lupe. 17 da equipe do São Bernardo. O Fernando Neto, camisa número 17, tá amarelado, Cabela. 33 minutos. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. 33 minutos e meio, chega do tempo, 5-1, Bernou tá ganhando. Guarani vai tentando chegar no campo de ataque mais uma vez, toca a bola ali pelo meio, desperdiça o lance. Fernando Neto fica com ela, já domina, rola lá pelo lado direito, despacha pro campo de ataque. Lá na frente, jogada foi feita. E o Barleta sofreu uma falta ali, vai ter cartãozinho. Me parece que é pro Castan, é isso, Lupe? É pro Castan. Castan fez a falta ali, Luciano Castan, camisa número 4, recebeu o cartão amarelo, zagueiro da equipe do Guarani. Eu sei que o clima não tá bom, mas eu quase logrei êxito, hein? Verdade, Lupe. Quase logrei êxito. Quanto que eu falei, Cabela? 4.077. 4.197. O público pagante, público total. 4.197, 54.910 reais a renda. 120 na diferença de erro, na margem de erro. Não, mas tá bom, 120 bom. é pouca gente. Não, lógico. No ambiente, né? Dá menos de 10%. Eu ainda vou acertar, calma. Olha, eu tô caminhando, tá chegando lá o Lupe, aí. Rapaz. Que é isso, hein? Meu Deus do céu, hein? O Barleta continua caído lá, atendimento médico do jogador da equipe do Bernou. O placar tá 5-1 e a gente vai girar. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 34 minutos e 50, bola rolando, segundo tempo de jogo. Brinco de Ouro da Princesa, nona rodada, o placar está assim, ó. Guarani. 1 pro Guarani. São Bernardo. 5 pro São Bernardo, Pio. Central da Bola. Tem bola rolando também pela Série A3. Fora de casa, o Capivariano vai batendo a Itaperense por 2-0. E lá em Birigui, o Bandeirante vai batendo o meu Barretão por 3-0. Opa! Continua caído o jogador. O Barleta, o que tá acontecendo? O jogador tá caído a um palmo pra dentro do campo. Não dá pra botar ele pra fora e seguir o jogo, Lupe? E sabe o que é interessante? É que tem ali 3 jogadores do São Bernardo, o Gênison, e o resto tá só olhando. Pois é. Parece que tá todo mundo querendo que acaba logo o jogo. Será que o papo é esse? Eu acho que pode ser, porque ó, tá todo mundo olhando, ó, todo mundo olhando. É. Aí tá e tem um outro detalhe importante, o Barleta, ele tá caído a 30 centímetros da linha lateral. Exatamente. Ali o departamento médico tá ali pro atendimento.
O Barleta continua caído ali. Agora parece que ele foi pra fora do campo ou ainda não? Não, tá no campo ainda, é isso? Eu não tô entendendo. Carlão, eu não tô entendendo. Eu não consegui entender. Poderia ter o bom senso, né? De já ser atendido fora. Chamou o VAR. Castan, hein? Castan, hein? Castan tomou amarelo, né, Lupe? Tomou amarelo na jogada. Castan, às vezes pode ser a revisão para expulsão do zagueiro do Guarani. Ô, Pio, você viu algo aí, Pio, na tela? Eu tava em outro jogo, Cabelinha. Vim agora pra imagem, o árbitro está analisando. Isso. E ainda não estão, a transmissão pelo menos não está mostrando a imagem que o árbitro está vendo, mas a TV foca o Castan, então sem dúvida nenhuma é a jogada relacionada a ele. Pois é. E o grande problema de uma expulsão agora já é o próximo jogo novamente, né? Daí são 2 a menos, né? O Jamerson e Castan, 2 peças importantes, né, Carlão? Uma noite... Noite é pra esquecer, já tô falando da próxima Fugiu do rodada, controle, fugiu do controle. Pois é. Tecnicamente muito mal, treinador mal, goleiro mal, os atacantes... vai expulsar, hein? 2 expulsões e 2 jogadores fundamentais, então uma noite em que... Despencou, Guarani despencou, fugiu do controle realmente. O camisa 11, né, do São Bernardo, ele dá um chapéuzinho, uma espécie de um chapéu no Castan na lateral. Isso. E o Castan vai com o braço esquerdo no rosto do atleta, mas vai assim, pra pegar mesmo, vai expulsar. Ele tá tirando o bolso de trás ao vermelho, né? É o vermelho. O bolso de trás ao vermelho, expulso. O Castan, camisa número 4, expulso. Mas eu não vi se ele não tinha amarelo, né? E ele não tirou o amarelo, mas consequentemente foi isso que aconteceu. Então tá expulso direto o Castan, zagueiro da equipe do Guarani, segundo jogador expulso, além do Castan, Jamerson no início do segundo tempo. Pois é. Ele havia mostrado o amarelo, então ele anulou aquele amarelo e deu o vermelho direto pela jogada do Castan no lance e acabou ficando aí fora do jogo. 2 a menos pro Guarani agora, com 38 minutos do segundo tempo, 2 a menos. Jamerson, a 2 minutos do primeiro tempo, cometeu uma falta, a 4 ele foi expulso, depois do árbitro ali considerar tudo que aconteceu. E aí, o Guarani jogou todo o segundo tempo com 1 a menos, e agora o Castan também foi embora a 38. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vai acabar aqui do Perdão, pois não. É chato, né, esse placar elástico. Até o Pio pode me ajudar, mas eu acho que a última vez como mandante que o Guarani sofreu uma goleada dessa não foi nem aqui. Foi em Americana. Eu estava lá. Pro Guaratinguetá, né? 5-1. Exato. O estádio Brinco de Ouro da Princesa estava sendo reformado para a Copa do Mundo. Exato. Se não me engano. Acho que não é nem reforma para a Copa, ele estava interditado. Se eu não estiver enganado, aconteceu e eu estava lá acompanhando, aliás, transmitindo esse jogo aqui pela CBN, lá na minha terrinha. 39 minutos é o segundo tempo do jogo. Vem Berdô, lançamento feito lá para o campo de ataque, de cabeça, a bola vem pelo meio. Chegava por ali o Barleta, tentava fazer o domínio. A zaga do Guarani corta, ela sobra pela intermediária, batida de longe. Ali a batida de longe do Johnny Douglas, sobra de bola no meio. Vem Lucas Marques, dá o bico na bola, despacho do ataque. Não tem ninguém do Guarani, os jogadores do Guarani andam em campo. Pedindo pelo amor de Deus para chegar a 45. Só espero que o árbitro também não dê 5 ou 7 de acréscimos, né? Nessa segunda etapa. Só falta essa, né? Aí tem que prevalecer o bom senso, né? Não teria o porquê dar tanto acréscimo, goleada. De repente pode acontecer alguma coisa aí. Deu 45. Estamos conversados, né, Cabelo? Exatamente. Vamos chegando a 40 minutos deste segundo tempo. 5-1. Ganhando a equipe do Berdô para cima do Bugrão. Pelo lado esquerdo trabalha a chegada, Rafael Vaza, bota no campo de ataque, estica ali o Lucas Marques para fazer o corte, joga a bola com o Genison. Genison rola para intermediário, vem por ali o Matheus Barbosa, dentro do passe, chega por baixo. Ninguém gritou ladrãozinho ali, hein? Chegou por baixo ali o Fernando Neto, faz o corte, a bola vai lá com o Tony, com o Alex Alves para começar de novo para a equipe do Berdô. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Já passamos de 40 minutos, reta final de jogo, 9ª rodada, Série A1 do Campeonato Paulista, placar CBN está assim, ó. Guarani tem 5. São Bernardo tem 1. Ô, Cabelo, manda um abraço pro Moza aí, uma boa viagem e até nunca mais. Futebol, vamos CBN.
O torcedor tá pé da vida com o Mozart. Acho que não fica. Carlão, pode ser que a diretoria tente, mas não vai conseguir, né, Carlão? Será? Não, essa não pressão vai, é muito grande. Não vai, né? até porque, e outra coisa, né? Eu acho que o Guarani vai sair destes 10 pontos, mas ainda não é uma pontuação confortável para escapar. Então vai precisar de mais uma vitória aí. E diante deste clima, Cabela, fica complicado, né? Eu acho que é o fim da linha do Mozart no Guarani. Rola a bola mais uma vez ali pelo meio, Rafael Vaz, inverte a jogada lá pela direita. Vem o Helder, zagueirão pro campo de ataque, já joga para a grande área, desvio de cabeça, vai sobrando a bola ali pela pequena área, chega a zaga do Guarani, vai jogando o ápice que não foi nada, segue o jogo, trabalha, mais uma vez a chegada, o Gênesis esquece a bola, o torcedor pega no pé até do Gênesis. Quando a noite não é boa, não dá certo, nada dá certo. Rola a bola, campo defensivo. Vai trabalhando ali o Bruno Azevedo para a equipe do Verdô, 41 minutos e 50. 991869070. Dá tempo aí para você mandar aquele recado daqui a pouquinho. O Pio bota no ar pra gente. Vai voltando, vai trabalhando ali o Rafael Vaz. Toca a bola lá pela direita. E Lupe, e fora aqui do Brinco de Ouro, uma goleada grande. Se eu não me engano, foi naquele jogo do acesso que o Guarani perdeu lá pro América, se eu não me engano. 5-0, é isso? 4-0. Pro América. Acho que foi a última goleada. A gente estava comentando aqui, também teve um jogo em, acho que 88, aqui no estádio Brinco de Ouro. Deixa eu pegar aqui. Na Série B de 2006, o Guarani tomou de 8 do Sport, mas isso foi na Ilha do Retiro. Eu tô falando a última goleada que o Guarani sofreu, se eu não me engano, foi contra o América. Depois virou aqui, aquela noite esplêndida do Fumagalli, que acabou virando. O ABC, né? O ABC, exatamente. Isso, ABC. Foi 4-0 pro ABC. Lá. E acho que foi a última goleada. 6-0. A grande goleada que o Guarani sofreu no futebol. E agora aqui, sei lá. Tem que trabalhar muito o Guarani para se manter aí vivo nessa Série A1 do Campeonato Paulista. Nicolas Careca chega por baixo, rasgando no bico da bola, atravessa todo o campo. Vai lá com o Alex Alves para começar de novo para a equipe do Verdô, que trabalha a bola. Vai sair jogando aqui pela esquerda, pois não. E os dois próximos jogos do Guarani acontecem longe aqui da cidade de Campinas, né? Na próxima rodada, o Guarani vai até Araraquara, enfrentar a Ferroviária, depois tem a Inter de Limeira, lá na cidade de Limeira, e só volta aqui no Brinco na última rodada para enfrentar o Palmeiras. Então a próxima rodada é confronto direto, não tão direto, a Ferrinha tá lá embaixo, tá perdendo para a Portuguesa inclusive, mas vai pegar uma Ferroviária que vem mordida buscando desesperadamente pontos. São 3 jogos complicados, eu vou até excluir o Palmeiras, ou de repente o Palmeiras numa situação bem confortável vem tranquilo aqui, mas o Palmeiras com o time dele já é, né, quase que imbatível. Mas são 2 jogos fundamentais. Eu diria o time C. 2 jogos decisivos, né? A Ferroviária é um confronto, não vou dizer direto, mas a Ferroviária, talvez o último suspiro da Ferrinha no Paulistão. Pode atrapalhar o Guarani. Pode atrapalhar o Guarani e o outro em Limeira. Para o Guarani fazer uma vitória. São 9 pontos, o Guarani precisa de uma vitória. Com 13 pontos, ele sacramenta a permanência. 44 minutos deste segundo tempo, reta final. Pode ser aí o último giro do ponteiro, viu? Pode ser. Tem a placa lá, tá na mão do quarto árbitro lá. Dá até medo, viu, Lupe? Aqui no jogo de olho, eu vi 3. 3. Tá bom. Tá bom, seu juiz. Senhor Guilherme. É que ele gosta de uma resenha, né? Então, que é um tempinho a mais, quem sabe dá pra resenhar mais um pouco, né, Lupe? Pra conversar, né? Colocar a conversa em ordem. Mas for tem mais jogo, né, Cabelo? Não tem mais jogo, né? Podia pitar agora, final do jogo. Acaba já o jogo aí. 44-40. Olha lá. Deu 3. Ninguém quer jogar mais. Até o Mozart tá pedindo lá, pelo amor de Deus, pra acabar logo. Não aguenta mais ficar ali. E o torcedor tá lá esperando acabar o jogo. Vai ter um protesto muito forte no final da partida aqui no Brinco de Ouro. É falta pro Verdão ali pela intermediária. O Vasco toma distância de perto da canhota para fazer a batida. 2 jogadores da barragem humana. Tá preocupado lá o Tony. Tá tentando ajeitar a barreira ali o Tony. Manda o jogador um pouquinho mais pra esquerda ali. Isso. Um pouquinho mais. Isso. 2 centímetros pra lá. Dá uma ajeitadinha ali. O Rafael Vaz vai na cobrança. Já passamos de 45. Vamos a 48. Vaz na cobrança, toma distância na perna da canhota, batida de longe, teve desvio, a bola vai para fora, escanteio. É mais um escanteio que favorece a equipe do Verdão, é lá pelo lado direito, é o 6º escanteio do jogo, é o 6º escanteio para o Verdão, viu, Lupe? E sem pressa nenhuma, se não me engano é o Barleta que tá indo para lá, camisa número 11, para cobrança do escanteio, São Bernardo vence 5-1. E esse Barleta fez 2 gols e infernizou a zaga do Guarani em todo o jogo.
Já passamos em 45, quase 46. Tem escanteio lá, o Barleta na cobrança do esquinado. Lá pela ponta direita, vem bola pra grande área. Tá todo mundo lá dentro. Faz o cruzamento, vem fechadinho. Primeiro para o Tony. Deu um soco da bola, sobra com o Nicolas Careca. Rasga, dá um bico nela. Pra saída rápida do Guarani com o Mike. Lá pelo lado esquerdo, só protege. Bola vai pra fora. Último toque do jogador do Bernou. Arremesso manual para a equipe do Bugre. 46 minutos deste segundo tempo. O Mike deixa lá pro Nicolas Careca. O Nicolas joga lá pro zagueiro, lá pro Lucão. Lucão deixa a bola passar, corre atrás dela, toca na bola pela direita. Na direita quem trabalha por ali é o Lucas Marques. Despacha pro campo de ataque. Lançamento é feito lá na frente. Lá pro Gênison, domina na coxa, coloca no gramado. Encara a marcação, puxa de um lado. Tem 3 em cima dele. Recua atrás ali com o Vilela. O Vilela recua lá no campo defensivo do torcedor. Tava lá perto da área. Quando ele recua, o torcedor aplaude o Vilela. O torcedor, aí já vira uma sátira, né, do torcedor pra cima do jogador do Guarani. Vai recuando, recua mais um pouquinho. O torcedor aplaude de novo, recua ali pro Tony. O torcedor tá engasgado aqui no Brinco de Ouro com essa derrota por 5-1 para o Bernou. Vamos chegando a 47, vamos entrar no último giro do ponteiro. Bola enfiada lá no ataque de novo lá pro Gênison. Se vira aí, Gênison. Lançamento foi feito e chega por baixo lá para evitar o escanteio, que seria o primeiro do jogo para a equipe do Guarani. É só manual. Já cobrado, Mike fica com ela. O Barreto encosta, bola volta com Gênison. Faz o cruzamento, vem bola para grande área ali pro Nicolas Careca. Sobe o zagueiro para fazer o corte, o Bruno Azevedo. Ela sobra pela direita com o Lucas Marques. Vai trabalhando o Guarani nesse último suspiro do jogo aqui no Brinco. Cruzamento na área, o desvio de cabeça para fora, escanteio pro Guarani. O primeiro do jogo a 47,5 desse segundo tempo, Lupe. Praticamente o último lance do jogo, um escanteio a favor da equipe do Guarani. Lá pelo lado esquerdo, Mike, camisa meia dúzia, vem pra bola. Demorar muito, o árbitro acaba antes, ele não vai nem cobrar escanteio. 47,40, escanteio, Mike tá na cobrança lá pelo lado esquerdo. Vem bola pra grande área. Reta final de jogo, cruzamento feito, sobe a zaga pra fazer o quarto e tira o perigo de cabeça o Fernando Neto. A bola voltou com o Mike lá pela esquerda. Vamos chegando a 48, sobra de bola com o Lucão, devolve no Mike. A pressão do Bernou na saída de bola. O árbitro para, pede a bola. Vai terminar o jogo aqui no Brinco. Apita o árbitro. Ao som das vaias do Brinco de Ouro, termina o jogo. Guarani. 1 pro Guarani, Gênison. São Bernardo. 5 pro São Bernardo. Barleta 2 vezes. Matheus Regis, Rodrigo Souza e o Henrique Lordelo marcaram os gols da equipe do Bernou. Opa, chega mais, Rafael Pio. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação: Rafael Pio. Vergonhoso. É isso que a gente pode dizer sobre o Guarani essa noite no estádio Brinco de Ouro. Fim de papo, fim de jogo. O São Bernardo aplica uma goleada para cima do Bugre por 5-1. Enquanto os jogadores não passam aqui pela TV e se a gente der, vamos pegar carona, inclusive com a televisão, Antônio Lupe, rapaziada, tá dando todo tipo de cardápio aí pro Mozart, né? Comer chuchu, tomate cru, aquela coisa toda. Muitas críticas aqui pro Mozart, né? E acredito, viu, Pio, até te adiantando, que acho que nenhum jogador do Guarani vai parar para conversar aqui com a televisão. Mas muitos xingamentos, protestos pela sua atuação ruim, péssima que o Guarani teve aqui no Brinco. Sem dúvida nenhuma. Bom, nós vamos esticar um pouquinho aqui a nossa transmissão, né? Até diante de toda essa situação. A gente vai com o jogo do Santos daqui a pouquinho na rede, mas vamos esticar um pouco aqui a nossa transmissão também para repercussão deste resultado, protestos. A gente espera que os protestos eles fiquem apenas ali na fala, no canto e nada relacionado à destruição aí de estádio Brinco de Ouro, essas coisas todas. Vamos ouvir o jogador do São Bernardo que tá deixando o gramado. O craque do jogo tá falando agora. Primeiramente queria agradecer a Deus, segundo a toda a minha equipe que correram comigo do começo até o final do jogo. Tô muito feliz pelo gol, ainda mais pela vitória. Agora é descansar que domingo já temos o Botafogo. Tá falando aí do Matheus, vai responder mais um questionamento. Vai falar agora sobre ter sido eleito o craque da partida. Tô muito feliz, né? Queria dedicar esse troféu, primeiramente, a todos os meus companheiros, segundo a toda a minha família, a minha filhinha, os meus pais, a Mirelle, e tô muito feliz pelo momento.
Tá aí, o Matheus Regis, né? Existe aquela votação lá no site da Federação Paulista e tudo mais, e o Matheus Regis foi eleito aí nessa votação, o melhor em campo. Daqui a pouco a gente vai votar também. Aliás, Elton Grimaldi, já vamos fazer o seguinte, vamos adiantando aqui já o nosso expediente, porque eu tenho o voto do melhor, do craque, até não me dá tanta expectativa, mas o que vem na sequência, mas por enquanto vamos eleger o craque do jogo. Missão difícil pra você, ou não, Carlos Cabela? Não, eu vou no Barleta. Eu vou de Barleta. Ele infernizou a zaga do Guarani. O Matheus Regis, que foi eleito aí no site da Federação Paulista de Futebol, também correu muito. Mas pra mim, o Barleta, na ponta direita, né, de ataque do Berdô, ele acabou com o Guarani ali. Barleta é o voto de Carlos Cabela. Antônio Lupe tá com a gente ainda no gramado do Brinco, Lupe? Tô assim. Pra você, o craque do jogo, Lupe? Barleta também é o voto de Antônio Lupe. E aí, Carlão de Freitas, é unânime? Já venceu o Barleta, né? E o Matheus Regis merece também. Fez uma grande partida, fez um golaço, destruiu o Guarani pelo lado esquerdo. Então eu fico com o Matheus Regis, mas o Barleta jogou muita bola. Rodrigo Souza, Rafael Vaz, um monte de gente aí do São Bernardo jogou bem. E como disse Antônio Lupe, ninguém passou, nenhum jogador do Guarani passou aí pela transmissão da TV pra gente pegar uma carona também nessa entrevista. E agora a gente vai eleger o pior em campo. Difícil escolher, né, Cabelinha? Olha, vale pro técnico? Vale! Mozart. Mozart. Perfeito seu voto. E aí, Antônio Lupe? Tony. Verdade, hein? Rapaz do céu, como tem candidato, hein, Carlão de Freitas? Se fosse abrir... essa é a eleição mais acirrada e disputada dos últimos tempos. É uma das noites mais tristes, né, aqui da história do Brinco de Ouro. 5-1 pro visitante, com todo respeito ao São Bernardo, que cumpre uma trajetória maravilhosa. É um time pro futuro, né, mas não tem nem comparação com relação à história do Guarani. E hoje veio aqui, deitou e rolou e leva aí os 3 pontos para São Bernardo. Mas hoje realmente uma noite muito triste. Por isso é até complicado eleger um pior em campo do Guarani, mas eu tô com o Lupe. O Tony, o Mozart foi mal, o Mozart demonstrou um destempero hoje, uma falta de equilíbrio, sabe? O líder de uma navegação, ele tem que ser líder principalmente nestas horas. Você ser líder quando ganha do São Bento, da Portuguesa ou um jogo importante é uma coisa. Agora, ser líder nesse momento é muito complicado. Ele demonstrou que a sua liderança é questionável, principalmente pela atitude que teve em tirar os 3 principais jogadores da equipe num momento difícil em que o Guarani estava com um jogador a menos já. Então ele merece sim ser eleito aí o pior, mas o Tony colaborou também. Então eu fico com o Tony, goleiro do Guarani. Deixa eu aproveitar e já me despedir de Carlos Cabela, que ele tá tendo uma semana só um pouquinho puxada. Vai ter vôlei na sexta, vai ter futebol no sábado. Esse é Carlos Cabela, pau pra toda a obra, como diriam lá em Americana. Até a próxima, Cabelinha. Um abraço, Rafael Pio, um abraço a todos, uma ótima noite e até sexta. Até sexta. Até sexta. Gente, vamos pro rápido intervalo, a gente tá monitorando toda a situação. Daqui a pouco a gente vai com a Rede CBN. Vinícius Moura vai trazer as emoções de São Paulo e Internacional de Limeira. O Antônio Lupe está se movimentando lá pelo Brinco de Ouro para a gente saber como ficaram os protestos, toda a movimentação, até para uma prestação de serviço para o torcedor do Guarani, te convidando pra tá saindo do Brinco ou tá em casa bravo com o Guarani, bravo com a goleada, manda mensagem 19991869070. A gente volta já, Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne.
Guarani e São Bernardo. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já a sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Quando o assunto é carro, as mudanças e avanços não param. Carro híbrido, elétrico, carro conectado, mas cada vez mais o desafio é a segurança do motorista. A Monroe fabrica um amortecedor de qualidade máxima para que você rode sempre tranquilo. Com laboratórios espalhados pelo mundo, oferece a melhor tecnologia do mercado. Monroe, a primeira em inovação. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros e motos. CBN Auto Esporte. Às terças e quintas, Marcos Vinícius Gasques comenta as novidades do setor no Ponto Final. Aos domingos pela manhã ele se junta a Guilherme Muniz e a dupla recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Central da Bola. Guarani e São Bernardo. Apresentação: Rafael Pio. 9 mais 34 minutinhos. Daqui a pouco a bola rola lá no Morumbi para São Paulo e Internacional de Limeira. Já a gente vai com a Rede CBN. Vinícius Moura trazendo todas as emoções dessa partida para você. Jogo importante pelo Paulistão 2023. Antônio Lupi, você consegue ter visão aí do lado de fora do estádio Brinco de Ouro, saída do torcedor? Como tá seu posicionamento, Lupi? Eu tô aqui na sala de imprensa, Pio. Você me ouve bem? Te ouço. Opa. Te ouço. Bom, a gente tá aqui na sala de imprensa. Bem, super bem. O torcedor já deixou o Brinco de Ouro da Princesa rapidamente, um cordão ali de isolamento da Polícia Militar. Do lado de fora a gente ouve alguns protestos dos torcedores e aguardando aqui o pós-jogo, né? A entrevista coletiva do técnico ou de alguém. A gente fica no aguardo para saber, né? Como que será a situação, se Moser vem para a entrevista coletiva ou não. Vamos com os protestos dos torcedores no WhatsApp, pessoal mandando mensagem no 99186-9070. Boa noite, meus amigos. Disseram que o Guarani ia ganhar do São Bernardo. Alguém faltou nessa aula, ou acho que não avisaram São Bernardo. O Luiz Nova dessa. Boa noite, Rafa Pio. Estive no Brinco de Ouro, uma vergonha. Tomar 5 do São Bernardo, com todo respeito, não dá. Mozart é como diz o Carlão, mostrou só fraco, é tipo o bombeirão, só sabe montar time pra não cair. Quando monta time é uma negação, tá feio. Classificação já era, agora fazer mais 2 pontos no sufoco com o Ferroviário e Limeira e pensar no Mazeirão. Se é hora de mudar, resolve, mas tem que dar um chacoalhão, porque tá feio. Um abraço, Marcelo de Marisa. O Grão não jogou nada. Se estivesse em casa, é melhor, viu? Brincadeira. Estou muito triste. Amanhã aguentar a zoação do companheiro de serviço. Boa trabalho aí. Tudo de bom.
Valeu, meus amigos. O Luiz Geraldo que mandou mensagem também, o Marcelão, grande Marcelão. Marcelão, amanhã o dia vai ser difícil no serviço, cabeça cheia, né, Marcelão? Pessoal, amanhã é dia de alguns tirarem sarro, outros ficarem mais quietos, mas tá certo. Acho que tá certo o torcedor de meio que entregar a paçoca agora, né, Carlão? Porque não é só a questão de pontuação, é a questão psicológica, como tá jogando. E sei lá, a vitória contra o São Bento, aquela chuva toda e tal, ela foi um pouco enganosa. Mas acho que o Moser perdeu o controle desse time, né, Carlão? Olha, Pio, o torcedor ele é muito inteligente, né? O torcedor, principalmente esses que vieram ao Brinco de Ouro, eles frequentam aqui há muito tempo, eles viram coisas maravilhosas do Guarani aqui. E eles não estão acostumados a esse tipo de situação. Então eles sabem, eles têm a percepção que o clima azedou. O clima ficou muito pesado. Quando eu falo de liderança, o porquê que eu critico o Mozart? Pelo destempero dele tirar os 3 jogadores de uma vez só. Não que eles estivessem jogando muito, não, longe disso, muito longe. Talvez os piores em campo. Mas nessa hora, Pio, se você é o líder, se você é o comandante, seu cérebro tem que oxigenar. Por isso que você é o líder, para nas horas difíceis você ter o controle. Então, o que ele teria que ter feito? O Bruno José não poderia ter saído. Era o cara que estava lutando, que estava brigando, que estava se entregando, mesmo tecnicamente abaixo. Você não pode tirar o Giovanni Augusto e o Isaac para não colocar nenhum cara de armação. Ele tirou os 2. E o Guarani ficou acéfalo completamente. Já fazia uma péssima partida com o Isaac e com o Giovanni Augusto. Aí você tira os 2 e tira o Bruno José, que era o cara que estava lutando, que estava se entregando, de uma vez só, para colocar um monte de volante aí, que só toca para trás, como tocou o Leandro Vilela e a torcida foi a loucura. Mas ali foi mais um destempero. Ele não agiu como um treinador, como um comandante. Ele agiu no desespero, talvez querendo jogar os caras para a torcida, entregá-los aos leões, não sei. No futebol a gente já viu de tudo, né? Talvez eles tivessem pé da vida com esses caras, que não estavam jogando nada também, principalmente o Isaac e o Giovanni Augusto. Mas são 2 que pensam, né? Até no momento adverso, Pio, tá perdendo de 3, de 4, joga no Giovanni Augusto, calma, gente. Hoje a gente nós não vamos empatar. Então vamos perder de pouco, calma, vamos fechar a casinha, joga em mim, eu cavo uma falta, tranquiliza os caras, o São Bernardo ia tirar o pé, sabe? Agora, você tira os 3, um que tava brigando, que é o Bruno José, que poderia ter ficado porque pelo menos colocava a defesa do São Bernardo numa pequena dificuldade. Aí você tira os 2 que pensam um pouquinho o jogo, aí fica muito complicado. Por isso que eu achei, o Mozart foi muito destemperado nesse momento. Né? O treinador de futebol, por que ele é treinador? Pô, ele tem capacidade para gerir um grupo, para gerir pessoas, para tentar gerenciar, amenizar uma crise. Durante o jogo era uma crise que estava acontecendo. Então você tem que ter o discernimento, o cérebro está oxigenado para você pensar, né? Para você tentar colocar a nau no rumo, mesmo que seja quase impossível colocar no rumo, mas você tem que pensar. E ele não pensou. Tirou todos os jogadores de criatividade, colocou um monte de volante e o São Bernardo só não aumentou o placar porque teve respeito à camisa. É isso. Você acha que a diretoria consegue segurar a informação, Carlão, que a gente recebeu há 3 rodadas? É que seria muito difícil demitir o Moser, porque a multa rescisória era muito alta. A gente sabe, tem toda a situação financeira. Mas chega uma hora que precisa ter uma conversa, e aí até das 2 partes, né, Carlão? Acho que o próprio Moser, enquanto profissional, ele também tem que entender o momento de talvez não dar continuidade num trabalho, né? E aí é um bate-papo para uma outra situação, mas que sirva de alerta também para a diretoria do Guarani, tomar cuidado na hora de renovar contratos, de formular um contrato. Às vezes se empolga por uma boa campanha, por uma campanha de recuperação que foi feita na última Série B, e você dá a chave do Brinco de Ouro. O que nós debatemos isso, hein, Pio? Lembra que nós falávamos? Cara, ele trouxe um monte de gente, ele formou esse time do Paulista. Sabe? Então a diretoria deu a chave do Brinco de Ouro pra ele. Eu concordo que o treinador ele tem que trazer o jogador da sua confiança, mas você tem que dar um percentual. Mozart, nós vamos contratar 10 jogadores. Você vai contratar 3 da sua confiança, o resto deixa com a gente.
Mas não, fizeram um contrato maluco, leonino com ele, que tem dificuldade sim de mandar ele embora em virtude da grana. Mas aí, meu amigo, a culpa é da diretoria que fez um contrato, não sei, na empolgação, na emoção, e eles caíram nesse conto. Então agora eles vão ter que sentar com o Mozart, discutir essa situação. Não sei se o Mozart vai para a justiça ou se o Guarani tem bala para cá com esse prejuízo, mas vai ter que ter uma conversa. O Mozart tira o pé um pouquinho também, que no futebol isso acontece, né? De repente ele quer deixar as portas abertas aqui no Guarani, o mundo do futebol dá voltas, daqui a pouco ele retorna, daqui 1 ou 2 temporadas, né? Então vai ter que ter uma conversa, mas que fica de lição também para esse pessoal. Vamos com calma, não é uma campanha. E outra, o Mozart fez uma campanha de recuperação no passado. O Guarani não conquistou o acesso, o Guarani não subiu, né? Não conquistou o acesso, logicamente não subiu. O Guarani, ele se recuperou só. Ele saiu da zona do rebaixamento. Apenas isso, ele não foi campeão aqui no Guarani. Aí os caras na emoção, né? Querendo jogar pra torcida talvez, fizeram um baita de um contrato com o cara, uma rescisão gigantesca, e aí fica com dificuldade para mandar embora. Então vai ter que sentar com o Mozart para discutir essa situação e que sirva de lição para as próximas contratações. Tomar cuidado, respirar um pouquinho, não agir na base da emoção. Quem tem que ter emoção é o torcedor. O dirigente é profissional, o dirigente não pode ter emoção. Mas os dirigentes do Guarani ficaram emocionados ao final da Série B do Campeonato Brasileiro pela brilhante campanha de recuperação. O Guarani não subiu. O Guarani apenas, então, somente escapou do rebaixamento. Mas mesmo assim, deram a chave do brinco de ouro da princesa para o técnico Mozart Santos. Aí se ele não continua agora, ele vai, mas fica a rapaziada dele. Que coisa, né? Bom, claro que o torcedor, uns comemoram, outros tiram sarro, o que faz parte do futebol. O Carlos Fabiano de Indaiatuba. Pio, pra mim o Guarani não fará mais pontos nesse Paulistão. Terá que torcer contra outras equipes pra não cair pra 2. Uma lástima hoje, tá dizendo aqui o Carlos Fabiano. O Éder Ponte Pretana, e já aproveita, tira ali um sarrinho. Ele é lá do bairro São Bernardo ainda, hein? Que coisa. Puxa, Pio, a diretoria, sabendo que a torcida sempre foi contra o Mozart, faz um contrato com multa rescisória alta. Que coisa de maluco. Bom descanso a todos, é o que tá dizendo aqui o Wellington. Meu amigo, a coisa não é fácil. Antônio Lupe, situação de momento por aí, Lupe. Acho que a gente não vai conseguir, viu, Lupe? Se você conseguir aquele nosso plano B, Antônio Lupe, acho que é a melhor solução. Daí da cabine, se houve protestos, Carlão de Freitas? Não, tudo muito tranquilo, o pessoal já tirando as placas de publicidade, nenhum tipo de protesto, nenhum rojão, tudo tranquilo. Daqui a pouquinho a gente vai com a Rede CBN para trazer São Paulo Internacional de Limeira. A gente fica só no aguardo do Antônio Lupe para saber qual a real situação lá no Estádio Brinco de Ouro, para trazer para você também, torcedor, aquilo que vai acontecer. Técnico Mozart se mantém no cargo de treinador do Guarani ou não terá continuidade no trabalho? É o que a gente espera de informação dentro aqui da jornada do Futebol Globo CBN. E, Carlão, o próximo compromisso é contra um time que luta contra o rebaixamento. É contra a Ferroviária em Araraquara. É o jogo mais perigoso, né, Carlão? Eu conversava com o Cabelo aqui, o Guarani tem que evitar a decisão contra o Palmeiras, por tudo que a gente sabe o que acontece com o Palmeiras hoje. Talvez até com 10 pontos escape, já aconteceu, mas 2 empates garantem o Guarani na primeira divisão, mas o clima ficou ruim, né? As 2 partidas que poderiam ser amistosas ou partidas para a classificação se tornaram partidas dramáticas. O Guarani, ele se vê obrigado a, fora de casa, construir esta pontuação necessária para permanecer. 2 empates ou 1 vitória, são resultados aí suficientes para o Guarani garantir. Agora, quem assumir, ou se o próprio Mozart ficar, algo que eu não acredito, vai ter que ter um trabalho psicológico muito grande. Até porque, contra a Ferroviária, o Guarani vai sem o Castan e sem o Jamerson, que é um dos principais jogadores. Mostra o destempero também, que com 2 minutos foi expulso. Então, são 2 partidas fundamentais. O Guarani precisa somar 3 pontos ou 2. Acho que com 12 também permanece. Mas
virou jogo, né, Pio? É que a gente brinca. Virou campeonato de recuperação, infelizmente. Um jogo hoje que poderia significar a briga direta pela classificação, a briga concreta por uma das vagas à próxima fase do Paulistão, ela se tornou um drama na vida do Guarani. Porque tá na iminência de perder treinador, perdeu 2 jogadores importantes para a próxima partida contra a Ferroviária, um clima totalmente complicado para 2 jogos decisivos. Contra a Ferroviária, que está na briga, talvez o último suspiro da Ferrinha seja contra o Guarani, e a Inter de Limeira, que tá ali, vai jogar no Limeirão, jogo difícil, jogo complicado, correndo risco também. Então, o Guarani entrou aí num beco, eu acho que tem saída, mas tem que evitar esse último confronto contra o Palmeiras. Você precisar pontuar contra o Palmeiras é muito complicado. Então, que o Guarani defina a sua situação, de preferência já em Araraquara, para começar a pensar no segundo semestre ou na Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos dar um pulo, só lembrando, a Portuguesa vencendo a Ferroviária por 1-0 lá no estádio do Canindé. Vamos para a sala de imprensa, o Antônio Lupe já está com a gente. Como está a situação de momento aí, Lupe? A sala de imprensa está sem internet. Oi, Pio, você me ouve, Pio? Te ouço perfeitamente. Você nos ouve? Sim, com um pouco de dificuldade, até por conta da internet aqui na sala de imprensa do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, mas ainda aguardando, não tem nenhuma movimentação aqui, apenas todos os repórteres já posicionados e aguardando aí a chegada do técnico Moser ou alguém da diretoria para falar depois dessa derrota do Guarani em casa pelo placar de 5-1 pro São Bernardo. Estamos aqui no aguardo, viu, Pio? Daqui a pouquinho, então, Antônio Lupe traz os detalhes lá direto da sala de imprensa, só trazendo uma situação aqui em termos de classificação. É claro, né, Carlão, que a vitória diante do São Bento deu um respiro muito grande pro Guarani, né? Porque ele subiu na classificação geral, ali pra 9ª colocação. Então, se a gente olhar hoje a Portuguesa, que começa a rodada ali com 5 pontos ganhos, a Ferrinha com 4 pontos, a diferença é muito grande. Acho que em termos de rebaixamento, talvez a preocupação não deva existir, ou precisa existir, Carlão. Ô, Pio, a situação em termos de pontuação... Carlão, acho que começou a entrevista coletiva do técnico Moser. Gostaria que você falasse toda essa situação. Vamos tentar ouvi-lo. O que você achou da torcida pedindo aí a sua saída? Bom, pior resultado na minha carreira até agora, sem dúvida. Mais de 170 jogos, com certeza essa é a derrota mais dura. Assim, em relação ao torcedor, entendo de verdade assim, a insatisfação deles, porque realmente foi um resultado bem duro assim, para nós. Agora nós temos 2 escolhas, assim, como você sai de um resultado desse mais fortalecido ou você se abate cada vez mais. Eu costumo, como assim na minha vida nunca nada foi fácil, enfim, então pode ter certeza que eu vou sair muito mais fortalecido de uma porrada como essa, assim. É óbvio que eu entendo e entendo de verdade assim, a insatisfação do torcedor. Falando um pouquinho do jogo, assim, os episódios foram bem desfavoráveis hoje, né? Então, 8 minutos você toma 2 gols, e aí você faz o 3-1, toma o 4º gol em seguida, com 5 minutos do segundo tempo você tem jogador expulso para tentar uma reação, enfim, tudo que era para dar errado aconteceu na noite de hoje. Então, é duro assim, porém, eu sou um cara que não desisto nunca, vou continuar sempre com a minha rotina de trabalho, que é chegar primeiro e sair por último, enfim. Mas entendo de verdade a insatisfação do torcedor. Jamais vou pedir para sair, hipótese alguma, até porque nós temos 3 jogos pela frente com chance de classificação ainda, por mais que a grande maioria não acredite, mas assim, são 3 jogos, 9 pontos para disputar, nós temos 10, nós temos chance de classificar ainda, então tudo pode acontecer. O futebol é legal por causa disso. Nós já temos um compromisso importante e é se preparar para sábado. E sábado, se você ganha, tudo que aconteceu no dia de hoje ele é esquecido, né? Porque quando você ganha e perde no outro jogo, já é esquecido que você ganhou, aquilo que você fez de bom já foi esquecido. E da mesma forma, quando você perde com uma derrota como essa, é dura, mas se você ganha no sábado, o jogo de hoje ele já é esquecido também. Então, nós temos que nos preparar para enfrentar a Ferroviária no sábado. Jogo duro, a Ferroviária está numa situação difícil, e é isso.
Eu acredito muito em preparação, por mais que nós só temos 2 dias de preparação, é descansar, se preparar, estudar da melhor forma possível a Ferroviária para tentar o resultado positivo lá. Moça, boa noite, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Como motivar o time? Lógico, o time vinha embalado, 2 vitórias importantes e acaba tomando uma ducha de água fria com essa derrota, né? Muito grande. Exato. Como motivar o time exatamente para essas 3 partidas que restam, para não deixar perder aquele otimismo e aquele bom momento que vinha com as 2 vitórias anteriores? Nós não vamos deixar perder. Assim, eu acredito muito em motivação interna. Eu não acredito no treinador motivador, treinador que mostra vídeo. Eu respeito todo mundo e quem faz isso, respeito de verdade, mas eu não sou esse cara. A motivação é uma coisa, ela é interna, assim, né? O jogador, ele é profissional, ele ganha para isso, ele faz o que gosta, ele faz o que ele sonhou desde a infância, então ele tem que chegar aqui motivado. E pode ter certeza que nós vamos estar motivados para sábado. Nós vimos de 2 vitórias, eu acreditava sinceramente que nós íamos ter a 3ª vitória dentro da nossa casa. Mas assim, a gente toma porrada na vida, é assim, você toma porrada, você cai, você levanta, e assim é a vida. Pode ter certeza que eu particularmente vou sair muito mais fortalecido de uma porrada como essa. É duro, muito duro. Muito duro. Eu nunca tinha tomado 5, nem quando fui treinador de categoria de base, nem agora, há 3, 4 anos como profissional. Mas tudo tem um propósito, né? Você aprende muito mais com os erros, pode ter certeza disso. E aprender com um resultado como esse, que realmente é um resultado bem duro para nós. Porém, assim, nós temos a obrigação de sair mais fortalecido de um resultado como esse. E como eu falei antes, como eu falei, eu acabei de citar que nós temos 9 pontos para disputar. Então tudo pode acontecer. Eu acredito, tenho certeza que os meus jogadores acreditam. É duro o golpe é duro. Mas a partir de amanhã nós já temos que pensar na Ferroviária. E ainda bem que tem um jogo no sábado, né? E aí é tentar mobilizar para tentar vencer no sábado. Moça, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Depois de uma goleada como essa, como foi aqui no Brinco de Ouro, na sua opinião, qual é o primeiro motivo assim do técnico? Dar moral para esses jogadores titulares ou você dá mais minutagem para jogadores que não vêm tendo sequência no Paulistão? Obrigado. Obrigatoriamente eu já vou ter que fazer 2 trocas, né? O Castan está suspenso e o James está suspenso. Assim, nós ganhamos 2 jogos seguidos e é praticamente o mesmo time que perdeu hoje, né? Então, quando se ganha não está tudo certo, quando se perde não está tudo errado, apesar de ser um placar bem elástico, assim, e é um golpe bem duro, mas eu como treinador tenho que analisar de maneira fria, né? Então amanhã eu vou assistir o jogo com calma para ver onde nós erramos, e hoje nós exageramos nos erros, é óbvio, você não toma 5 gols se não acontecerem erros coletivos graves. Mas é corrigir, não tem muito o que fazer. Eu posso vir aqui e contar um monte de história. Eu particularmente não acredito nisso. Tem que absorver esse golpe, que é um golpe bem duro, corrigir o que tem para corrigir, se preparar, se mobilizar e enfrentar de peito aberto a Ferroviária no sábado. Não tem como eu vir aqui e contar uma história para vocês, assim. Eu acho que a crítica ela é bem natural nesse momento. E como eu não tenho mídia social, eu acabo não vendo, né? Que hoje todo mundo tem voz, né? Então, enfim, eu acabo não vendo. Eu acho que é uma coisa positiva, isso, principalmente nesse momento, mas eu também não vejo no momento bom. No momento de elogio eu também não vejo, porque o elogio também te influencia de maneira negativa e acaba te cegando para os problemas que tem teu time. E nesse momento também, assim, nós temos lacunas que nós precisamos melhorar, que nós precisamos preencher, pode ter certeza que o treinamento vai fazer com que a gente melhore. Não tem outro caminho. Boa noite, moça. Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. O Guarani até criou a primeira chance de perigo ali, né, no cabeceio com o Jênison, mas foi 2 lances de desatenção que acabou culminando nos 2 gols do São Bernardo. Essa desatenção, ela pode estar relacionada ao curto intervalo de jogo entre uma partida e outra, ou até ao desgaste que isso causa, ou foi algo pontual só? Bom, seria fácil para mim usar isso como muleta. Isso, não vou mesmo, porque eu costumo sempre assumir a responsabilidade, não vai ser diferente. É óbvio que nós internamente vamos analisar o jogo de maneira bem fria, assim, e aí ajustar e nos cobrar como eu sempre faço. Mas os episódios eles foram bem desfavoráveis a nós hoje, né? Então, se vocês vão falar do primeiro gol, a gente rouba a bola, vai dar um chute para frente, desvia, volta para o centroavante. Eu acho que no lance do primeiro gol
Aconteceu até um pênalti ali, sobra, acho que foi o Christian até que fez o gol, né? 1-0. Escanteio, desvia, 2-0. Tomamos o terceiro, reagimos, fizemos o 3-1 e nós estamos criando situações. No ataque seguinte do São Bernardo, 4-1, com 5 minutos eu perco um jogador. Então, enfim, acho que tudo que era para dar errado aconteceu hoje, assim. Então, é duro de assimilar, mas assim, eu não posso falar aqui que é o desgaste. Eu poderia falar tranquilamente se o São Bernardo era para ter jogado no domingo, não jogou, foi adiado o jogo, acabou sendo favorecido, ele chegou mais descansado que nós, mas enfim, tem coisas que a gente não controla. O que nós controlamos é que nós erramos e aí nós vamos corrigir os erros para não acontecer de novo. Simples assim, não tem muito o que falar não. Moza, boa noite, boa noite da IPTV. Eu me lembro que quando encerrou a partida. Tá aí, o técnico Mozart concedendo a entrevista coletiva. Carlão de Freitas falou o que tinha que falar, né, Carlão? Não tinha muito o que falar também, né? Assumiu o que aconteceu. Realmente as circunstâncias da partida elas atrapalharam, mas o Guarani foi muito mal. Poderia até ter perdido por um placar elástico. Agora vamos ver os desdobramentos, se ele permanece ou não, como que vai ser a preparação do Guarani para esta guerra esportiva diante da Ferroviária em Araraquara. Bom, imagino que Antônio Lupe deva estar dentro da sala de imprensa ainda, né? Não temos condições do destaque final. Tá com a gente, Lupe? Não está. Então, Carlão de Freitas, amanhã, claro, dentro do CBN Esportes Campinas, a gente repercute muito mais essa derrota do Guarani, goleado 5-1 diante do São Bernardo em pleno estádio Brinco de Ouro. E a gente já viu tantas vezes, né, Carlão? O treinador vem pra coletiva e depois a diretoria toma uma decisão e... Enfim, acho que não seria uma grande surpresa se isso acontecesse. Valeu, Carlão! Valeu, Pio! Amanhã, desdobramentos, né, desta história, se o Mozart fica ou não, mas de qualquer maneira, uma página muito triste hoje na história do Guarani, mas o Bugre vai ter força, sim, para se recuperar, seja em Araraquara, seja em Limeira ou de repente até aqui contra o Palmeiras. O Guarani não vai cair, não, embora hoje tenha deixado uma má impressão. Pio, até amanhã. Valeu, um abraço, foi um prazer. Valeu, Carlão de Freitas, agradecendo a Naldo Araújo nos comandos técnicos de externa lá no Brinco de Ouro, a Elton Grimaldi aqui nos estúdios da CBN. Tá chegando o Internacional de Limeira e São Paulo. São Paulo e Inter de Limeira, lá no Morumbi, com a narração de Vinícius Moura. Eu agradeço a companhia de todos vocês. Amanhã a gente se encontra às 11 no CBN Esportes. Até lá, tchau! Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da